Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Wesley Podcast e hoje nós estamos aqui para falar de inteligência artificial mais uma vez, mas agora por uma ótica diferente, pela ótica da escrita. Muitas pessoas estão utilizando estão utilizando a inteligência artificial, especialmente nesses modelos de LLM como o ChatGPT, para escrever textos, fazer posts em redes sociais, fazer posts em blogs, talvez até algumas matérias jornalísticas, né? E a gente vai discutir sobre esse uso da inteligência artificial do ChatGPT para escrita e quais são as implicações e principalmente se dá para reconhecer um texto de IA, não dá para reconhecer, quais os erros que a IA normalmente comete e se você é uma pessoa que gosta de escrever minimamente e treinar a sua escrita, por que você deve tomar cuidado com o uso do ChatGPT ou de IA semelhantes para escrever os seus textos e não ficar uma pessoa muito burra, como muita gente provavelmente ficará. A minha tese é que a inteligência artificial vai aumentar bastante a desigualdade intelectual. Muitas pessoas usarão a IA de uma forma produtiva, aumentarão a sua capacidade de aprendizado, enquanto a maioria das pessoas, na minha análise, vai terceirizar a IA, a capacidade de raciocínio, e aos poucos vai ficar bastante preguiçosa. Para mim, a minha hipótese é que a inteligência artificial nesses modelos de ChatGPT, e quando eu digo aqui inteligência artificial, estou querendo dizer ChatGPT, porque a IA existe desde a década de 50, elas vão utilizar, a IA nesses modelos será para o cérebro o que o advento das tecnologias de locomoção foram para o corpo. A gente vai utilizar e vai melhorar muito nossa vida em alguns aspectos, porque aumenta a produtividade, mas muitas pessoas, devido à facilidade, muito provavelmente ficarão sedentárias de raciocínio, assim como as pessoas ficaram sedentárias de caminhar e fazer exercício físico com o advento dos elevadores, escada rolantes e carros. Então tome cuidado para você não ser essa pessoa sedentária cognitivamente. E para falar sobre isso, nós estamos aqui com o Pedro Letras. Pedro Letras, mais conhecido como Pedro Letras, que é formado em letras e faz mestrado. Eu acho que quando esse podcast terminou, for ao ar, eu vou ser mestre. Então é mestre em Linguística pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e a tua graduação foi na Universidade Federal de Alagoas. Muito bem. E aí o Pedro preparou alguns slides, porque a gente fez essa apresentação num grupo de mentoria que eu tenho. Eu achei bem legal. E acho que vale a pena a gente fazer essas reflexões aqui, né, Pedro? Uhum. Eu coloquei bastante coisa nova, assim, porque eu fui fazendo os slides e eu comecei a ficar com raiva. E aí você vai ficando com raiva e você vai, não, eu vou botar isso aqui também, tem que falar mal disso. E eu sou ranzinza, né? As pessoas dizem que eu sou amargurado, aí eu gosto de falar mal. Você acha que dá pra identificar um texto que é escrito por IA? Com 2 linhas. Porque a galera que defende o uso de inteligência artificial, e aqui, pessoal, quando a gente utilizar a inteligência artificial, a gente quer dizer ChatGPT. Generativa, inteligência porque artificial. Porque eu falei esse tempo de inteligência artificial, o Sacani me mandou um áudio de 6 minutos no meio pistola no WhatsApp, falando, pô, Islão, o IA existe desde a década de 30, sei lá o quê. Eu falei, não, então vocês entendem. Não, pior ainda, assim, agora que tá tendo um boom da IA, né, aí começaram a surgir cursos de graduação de inteligência artificial em várias universidades, o que eu acho que é uma coisa ótima, dada a tecnologia, tem que ter mais especialização. Só que as pessoas... Eu geralmente acho as pessoas muito burras, mas assim, nos comentários de internet as pessoas são piores. Ficavam inventando informações do tipo assim, mas não tem ninguém no Brasil que entenda disso, é muito novo, o negócio surgiu agora, assim, como se não fosse uma matéria do curso de computação há 70 anos, assim, como se fosse uma grande novidade. Então a gente tá falando dessas generativas, né? Isso, tipo dessas generativas. Então dá para identificar um texto de IA, porque o argumento da galera é que como ela leu tudo, ela faz tudo, ela sabe tudo, ela consegue criar algo... É ótimo, assim, eu acho um absurdo, porque assim, cara, se você tem um costume de ler, você pega é engraçado, assim, se você pegar um texto de um livro antigo, assim, e você lê, e você pegar um texto de IA recente e você lê, você vê na hora, assim, como é diferente as coisas que acontecem, assim. E principalmente se você lê, aparece coisa de IA com frequência pra você, você começa a notar um padrão que se repete, assim, a cada 2 linhas. E isso em qualquer gênero de texto. É post no Instagram, é TCC, eu sou revisor de texto também. O que eu já revisei de TCC feito por IA é uma maravilha.
Assim, porque você vê, é o mesmo parágrafo do texto sendo repetido várias e várias Pois é, ela faz isso, né? Ela perde a capacidade de criar novos... Isso, exatamente. E ela só consegue usar certos moldes. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, aí acho que vai ficar um pouco melhor. Então, assim, eu coloquei a apresentação do tipo isso é IA, porque recentemente tem ficado muito famoso, assim, as pessoas tentando identificar os textos da internet, se é IA ou não, assim. Então, sempre que você tem um texto de IA, alguém nos comentários vai dizer, pô, texto feito com ChatGPT, ou coisa assim. Então, isso é IA. Só que eu queria trazer uma perspectiva a mais, né, que é o porquê parece IA. Eu acho que talvez as pessoas vão conseguir entender e vão se tornar mais conscientes disso, porque as pessoas ainda não têm a consciência de por que algo parece IA e por que não parece. Então, muita gente fala que tipo, é travessão, não é isso, é aquilo. Só que não é necessariamente essas coisas que fazem um texto ser gerado por IA. Mas assim, o que é IA? Eu não vou falar disso, porque obviamente eu não sou formado em computação, mas eu acho que para quem é leigo e quer aprender sobre como funcionam esses modelos que a gente chama de LLMs, tem esse canal chamado Tree Blue One Brown, que ele faz assim, sabe quando você diz, tem que desenhar porque assim burro entende? É desenhado, esses vídeos desenham para você como funciona. 9 milhões de views. Exatamente, como funcionam os modelos de IA e principalmente esse mecanismo que fez coisas como o ChatGPT serem possíveis hoje, que é o mecanismo de atenção dentro desses modelos de IA generativa. Então, obviamente, quando estiver falando de IA, aqui a gente está falando basicamente de LLM. Em algum momento, algum slide vai falar de modelos que geram imagens, mas é basicamente a ideia daquela coisa que você usa, digita um códigozinho e ela traz para você alguma coisa em forma de imagem, de vídeo ou de texto, tá? Assim, a gente vai falar basicamente sobre esse tipo de informação que coisas como o ChatGPT geram para você. Obviamente não é só o ChatGPT, muita gente tenta se livrar disso e passar despercebido usando coisas como o Claude AI, o Grok do Twitter, o Gemini do Google, como se você conseguisse se livrar, como se fosse um problema do ChatGPT e não um problema de inteligências artificiais de modo geral. Então, por exemplo, aqui eu fui uma coisa muito simples, assim, que muita gente vai me criticar e vai dizer que faltou prompt. Mas eu pedi pro ChatGPT me gerar um texto sobre o que é ansiedade, assim, basicamente. E aí o texto dizia, e se não for fraqueza? E se for só ansiedade? Muita gente passa o dia inteiro achando que tem algo errado com ela. Mas a verdade é simples. Ansiedade não é falha de caráter, é um sinal. Um sinal de que seu corpo está tentando te proteger, um sinal de que você tem carregado mais do que deveria sozinho, um sinal de que você merece descanso, acolhimento e ajuda, não julgamento. A ansiedade não te define. O que te define é a coragem de olhar para ela e dizer, eu não preciso enfrentar isso sozinho. Cuidar da mente é um ato de força, não de fraqueza. Se você precisava de um lembrete hoje, aqui está. Então é um texto normal que se aparecesse pela primeira vez na internet, você não diria nada com isso. Só que aí eu pedi para ele fazer um outro texto, e agora um texto sobre TDAH. E aí eu começo assim, você não é bagunçado, você é brilhante demais para caber em caixinhas apertadas. Quem vive com TDAH conhece essa sensação. A mente corre apenas antes das pernas, as ideias pulam antes das palavras e o coração sente tudo ao mesmo tempo. Mas deixa eu te contar uma coisa com carinho. Você não é preguiçoso, você não é desorganização ambulante, você não é muito para o mundo. Você só tem um cérebro que funciona de um jeito lindo, intenso e cheio de possibilidades. Sim, às vezes é difícil manter o foco. Sim, algumas pessoas não entendem. Mas nada disso diminui o seu valor. Só mostra que você merece apoio, não cobrança. Você não está sozinho nessa confusão tão sua. Então você veja que é de novo um texto, só que tem alguma coisa estranha. Porque esse texto e esse texto são muito parecidos. E por que eles se parecem? E por que é ruim? Que é basicamente a conclusão que eu quero chegar. Eu tenho que texto de IA é muito ruim. Não é porque tem travessão. Esse acho que foi o primeiro sinal da galera da internet. Sim. Primeiro sinal que a galera da internet sacou que os textos são de AI por uso de travessão, né? Exatamente. Que é inclusive uma baita ferramenta para escrever texto e Exatamente. não dá mais para usar agora, porque o pessoal acha que é tudo IA. Mas esse é o ponto. É isso que eu queria talvez tranquilizar as pessoas. Porque você pode usar travessão o quanto você quiser no seu texto. Porque não é o uso de travessão que é o problema. Da mesma forma que não é o uso de emojis, que IA tem algum problema que quer botar emoji em tudo. Você vê aqui que elas aparecem, volta e meia, se você pede pra fazer slides, é engraçado. Tem umas IAs que fazem os seus slides todinho. Você bota o texto e faz o slide. Sempre tem emoji. Então tem alguma coisa com emoji que... Eu acho que a galera deve reforçar mais. Provavelmente o pessoal que treina, deve né? gostar, O pessoal que treina esses modelos, eles acabam enviesando. E também,
uma coisa que me irrita muito, mas é um negócio assim que me irrita profundamente. É que a pessoa diz, o texto agora é de IA porque tá muito certo. Agora eu tenho que deixar os textos ruins para que as pessoas percebam que não tem IA. Tipo, alguém diz, eu tenho que botar erro no meu texto agora, porque senão as pessoas vão dizer que é IA. Mas não é nada disso. Não é. Aí as pessoas, como eu falei, né, fala isso. Agora tem que botar erros nos textos para que ele não seja confundido com IA. Ou então, agora escrever bem em língua portuguesa é o mesmo que usar IA. Isso me dá muita raiva, assim. Eu lembrei desse memezinho, assim, desse emojizinho que eu acho muito engraçado. Porque não é por isso. O problema da IA, na verdade, está associado à padronização. Acho que talvez essa seja a palavra mais precisa para falar de ferramentas de textos gerados por IA, que é o modo como ela repete a mesma coisa várias e várias e várias e várias vezes. E não importa o quanto você peça para ela mudar, se você pede para ela mudar algo, ela começa a usar esse algo novo em todos os lugares. Ela não consegue não repetir o mesmo padrão. Isso tem muito provavelmente a ver com o modo de treinamento dela, assim, porque ela vai trabalhar com probabilidade, né? Quem entende de AI vai saber. Trabalhar com probabilidade. Eu acho que pelo fato de certas estruturas serem muito comuns, elas acabam passando mais, sendo mais aprovadas em o pessoal que vai treinando, essas estruturas frasais, assim. Isso. Texto. Modos de frase e principalmente coisas do inglês, que eu acho que esse é um grande ponto, assim. Como a IA, ela é treinada principalmente com coisas feitas em inglês, ela acaba importando muito estruturas de outra língua para outras línguas. Então você tem coisas do inglês que aparecem no português, só que as pessoas não notavam esse problema. E elas continuam não notando, porque eu acho que com o tempo as pessoas foram se adaptando ao texto de IA. E em algum momento eu vou falar que acho que as pessoas estão escrevendo agora, elas próprias, de uma forma que a IA escreve, o que é meio bizarro. Mas então, assim, para dar o exemplo de coisas que parecem IA, eu peguei esse texto aqui, que é de um post do Instagram que viralizou absurdamente. Então, IA é coisa de pobre? Mas é um texto dizendo que as marcas que usam inteligência artificial são marcas de pobre e rico não quer ver. Rico quer exclusividade, que é uma coisa muito diferente. Tudo bem. Mas o problema do texto é que ele foi gerado por IA. E não só isso, o autor nos comentários ficava rindo das pessoas, dizendo que não foi feito por IA. E outras pessoas defendiam esse cara, dizendo que, não, esse texto não é IA, é só porque tá bonito você acha que é IA. Agora todo mundo tem que escrever errado para parecer que não é IA. Só que o que eu quero chegar à conclusão pessoal é que algo que é gerado por IA é associado a IA pela repetição da mesma estrutura. Definitivamente é IA esse texto. Exatamente, assim, quando você lê muito, se você aprende a catalogar essas informações, você começa a ver isso em todo lugar, porque agora todo mundo escreve com IA. É IA em comentário. Cara, é um nível, assim, de distopia da coisa. Porque as pessoas produzem um conteúdo feito por IA, as pessoas botam a IA para ler e entender, para resumir o conteúdo, botam para a IA comentar, e a IA produz, e a IA comenta, a IA entende. É uma distopia, assim. A gente tá vivendo, assim, num negócio, um universo Daqui a pouco paralelo. aquela teoria da internet morta vai ser real, né? Exatamente. Não tem mais ninguém lá dentro da internet, tem é só ninguém. robô. A gente tá achando, assim, você é uma mentira, assim. Você é um holograma gerado por IA. Mas por que você explica pra galera a tua tese do porquê esse post foi feito com IA? Então, esse post não tem nada de erro de escrita, por exemplo. Mas isso não é um problema. Não é porque tá... Tu acabou de falar que não é um problema. Não é um problema, o texto tá bonito. Eu peguei esse texto aqui, ele não tá na ordem, obviamente, que eu coloquei, até porque eu não queria pegar o texto inteiro e facilitar que as pessoas achem esse texto e joguem hate na pessoa, que eu não queria que isso acontecesse. Mas é a repetição de estruturas. Então, a primeira coisa que IA repete muito é que IA gosta de fazer lista. E eu não entendo bem por quê. Mas, por exemplo, são vários trechos do mesmo post. Então você tem aqui, ó, o primeiro. Minha mãe comprou almofadas de Natal numa loja popular. Nada de surpreendente. Preço baixo, estampas chamativas, espírito festivo genérico. Então você tem uma lista, que em si não é um problema, mas uma coisa chama a atenção nessa lista aqui, que não tem um conectivo I que a gente usa comumente no português. É sempre 3 e tem vírgulas separando, assim. Não tem aquele preço baixo, estampa chamativa, espírito... Lá de baixo lá também não, né? Exato. Aí abaixo você já vê mãos erradas, olhos vazios, aquela simetria morta que não engana ninguém. Aí depois ali embaixo, de novo, em outra parte do texto. Aí veja que esse tem o I. Então não é que ele sumiu, mas sim que ele estranhamente desaparece em muitos momentos. Mas nesse terceiro aqui é engraçado porque ele sempre vai repetindo a mesma estrutura. Sem alguma coisa, sem alguma coisa, sem alguma coisa. Aqui embaixo de novo.
não há X, não há Y, não há Z. E aqui de novo, sem X, sem Y, sem Z. Isso tudo está no mesmo post. Várias e várias vezes o autor está levantando a mesma estrutura de lista. Repetidamente, em vários momentos. E eu só coloquei algumas, porque existem vários outros momentos do mesmo post. A gente está falando do mesmo texto, não são textos diferentes. Em que a mesma estrutura de lista ela é repetida continuamente e às vezes sem necessidade. Ali no último também, né? Não há designer, não há ilustrador, não há decisões estéticas. Aí depois de novo uma lista, só prompt, volume e margem. Exatamente. Então, ela não consegue desenvolver um raciocínio. E cara, uma coisa que me pega também é que geralmente esses textos feitos por IA, eles são... Como é que eu posso dizer? Parece que tu lê, aí tu precisa explicar pra alguém o que o cara falou e é difícil explicar, porque não tem um ponto central. Não tem Exatamente. Sim. Isso, eu diria vazio. É vazio, o cara não tá defendendo um ponto. Exatamente. É só um bagulho estético, bonito, mas... Que não dá vontade de cadê? Exato. Inclusive, veja que engraçado, assim. Tipo... Tem coisas assim que não precisavam estar. Eu acho que esse é um outro ponto grande também. Por exemplo, sem autoria, sem intenção e sem responsabilidade cultural. Tipo, por que tem sem intenção? Por que tem sem responsabilidade cultural? Por que tem sem autoria? As coisas elas são jogadas assim, quase como repetidamente. Ó, não há design, não há ilustrador, não há decisão estética. Por que a pessoa não colocou apenas que não há uma decisão estética associada à IA? Apenas uma repetição de prompts de modo a gerar algo quantitativo. Um foco no lado quantitativo e não no qualitativo. Então ele não avança. É como se ele travasse em um ponto e ele precisasse ficar reiteradamente falando daquele ponto. Olha aquele lá de baixo. Trilhas de IA em supermercados, playlist infinita, canções agradáveis. Então... Sem conflito, sem autor, sem risco. Cara, sempre dando o mesmo exemplo. Então é como se ele travasse em um ponto e repete. Exatamente. Aí vai aqui e repete. Então esse é um grande ponto de que algo é de IA, assim. E isso aparece tanto em post de Instagram, quanto quando você pede para a IA fazer TCC para você. Isso eu achei muito engraçado. Eu revisei alguns TCCs em que em todos os parágrafos, e às vezes em cada período de um parágrafo, período é aquele momento que vai de uma letra maiúscula no parágrafo até um ponto. Então às vezes um mesmo parágrafo tem vários períodos. Mas no mesmo período tinha uma lista. Aí depois outra lista. E depois outra lista. A pessoa não consegue desenvolver sem ficar listando coisas. E é muito maluco isso. Porque muitas vezes, como eu comentei, não tem um sentido para isso. Por que tá? Porque a pessoa quis que esteja. Não tem um porquê de estar ali, entendeu? É diferente de, por exemplo, eu tô lendo esse História Cultural da Rússia. Você sabe que eu fico mandando umas coisas estranhas para você. Sim. E aí eu achei ingrato. Bastante coisas e coisas bastante estranhas. Exatamente. Então, nesse livro História Cultural da Rússia, eu tava montando esses slides e depois eu parei para ler um pedaço. E aí eu encontrei esse trecho aqui, ó. Olha que interessante. 250 mil de servos e soldados vindos de longe, do Cáucaso e da Sibéria, trabalharam dia e noite para limpar florestas, cavar canais, criar estradas e erigir palácios. Veja que ele não está só listando exemplos de coisas. Você tem uma continuidade da informação. Ou seja, você tem um processo aqui que vai crescendo até chegar ao palácio, saindo da floresta, que é onde São Petersburgo foi criada. Esse trecho que era falando da criação de São Petersburgo. A lista dele, no caso, está continuando a explicação prévia. Isso. Não é só um monte de coisa. Exato. Tem uma razão de ser, entendeu? Que é você contar o processo de criação das coisas que foram geradas lá em São Petersburgo. Então você vê uma diferença gigantesca. Seria uma continuação vazia se ele colocasse, por exemplo, 250 mil de servos e soldados vindos de longe do Cáucaso e da Sibéria trabalharam dia e noite sem parar, incansáveis. Isso. E vai, continua. Blá, blá, blá. E ele não falou nada. Eu já entendi que eles trabalharam bastante. Era quase limpar florestas, tirar arbustos. Isso, exatamente. Assim, tipo, capinar lotes e blá, 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 blá. Mesma coisa sempre, né, cara? Exatamente. Então, você vê que as coisas, elas ficam sem motivo de ser. Elas só parecem bonitas. E esse é o ponto, assim. As coisas parecem bonitas e as pessoas acham que tá ótimo. Mas assim. É que esse é o problema, cara. Porque pela primeira vez no Brasil, nós temos mais não leitores do que leitores. A galera lê pouco, tá lendo menos no Brasil, né? Exatamente. A galera que não lê
eu imagino que gaste bastante tempo nas redes sociais, considerando que a gente é um dos países que mais usa redes sociais no mundo, terceiro, salvo engano. E parece que, até onde eu lembro, que mais tem influenciador, né? Pois é, cara. Aí Isso é uma coisa boa, obrigado. Tipo assim, se a pessoa, ela já não lê, ela passa bastante tempo na internet, ela já não tem tanto repertório pra conseguir identificar se essa estética superficial é algo vazio ou não. Exatamente. E aí vai passando, né, cara? Exatamente. Aí você tem um uso maior de IA, as pessoas não têm o costume de ler, portanto elas leem menos de coisas diversificadas, e ao lerem menos coisas diversificadas, elas só têm mais acesso às coisas de IA. Então, para as pessoas que estão lendo, na verdade, aquele é o normal. Então, no momento em que algo se torna normal, ela deixa de ser problemático. Porque a pessoa não para de perceber que dá para ser diferente. E ao parar de perceber que algo pode ser diferente, aí acabou-se tudo, né? Ó, vou te dar um exemplo. Hoje eu respondi uma caixinha no Instagram que muita gente me respondeu que... Eu perguntei se as pessoas entenderam o que eu quis dizer. E um monte de gente falou, pô, não escreve em termos técnicos, escreve... E eu não escrevi nada em termos técnicos. Eu vou usar aqui, que eu sei que depois você vai tratar disso mais pra frente. Ó, o que eu respondi. A pessoa falou assim, pô, tô meio perdido na vida, etc. Ó, o jeito que eu respondi. Depois eu respondi mais fácil pra galera que não tinha entendido. Eu respondi o seguinte... Aspas. Eu acho que essa dica vale para qualquer um que esteja se sentindo perdido na vida. Preste muita atenção porque isso pode mudar a sua forma de ver as coisas. Vidas orientadas apenas por interesses pessoais podem ser até agradáveis do ponto de vista psicológico, mas são pobres em sentido quando avaliadas a partir de um ponto de vista imparcial. E acho que é aqui onde muitas pessoas que sentem um vazio enorme pecam. O significado da vida começa a emergir quando ampliamos o círculo de consideração moral e passamos a integrar, de modo mais racional, os interesses de outras pessoas nos nossos próprios projetos e não só os nossos egoísmos. Ok? Nesse contexto, a ética, ou para algumas pessoas a religião, assume o papel de fonte de sentido, ao fornecer critérios objetivos de orientação. Não basta sentir que a vida vale a pena, mas é preciso também que aquilo que nos dedicamos possa ser justificado a partir de um ponto de vista universal, considerando o interesse das outras pessoas e não só os nossos. Assim, embora seja possível viver de forma egoísta, há boas razões para preferir uma vida eticamente orientada, mais coerente, mais defensável e, sobretudo, mais rica em sentido. Foi isso que eu escrevi. Um texto normal. A galera respondeu, pô, não escreve em termos técnicos. Termos técnicos seria eu falar de amígdala, córtex pré-frontal, exatamente, que aí é um termo técnico. Aí depois ou você começa com aquelas fórmulas matemáticas dos filósofos analíticos. Aí eu escrevi depois, resumindo agora o que eu disse antes para uma criança de 5 anos. Se a gente pensa só na gente mesmo, a vida pode ser até divertida, mas fica meio vazia. A vida fica mais bonita quando a gente se importa com outros e tenta ajudá-los. Pensar no que é bom para todos dá um sentido maior para que a gente e nos ajuda a viver melhor. Tipo, o primeiro texto não é um texto difícil. Sim, é um texto normal, é um texto comum. Normal. Só que o fato da pessoa não ter costume de ler um texto que é um pouco mais complicado, digamos assim, aí ela acha que isso é o difícil para ela. É por isso que eu sempre acho que o problema de você levar em consideração argumentos de que algo é muito difícil, eu acho meio problemático, porque para a pessoa o difícil é sempre relativo a algo. E às vezes o difícil é onde ela tem que chegar. E só que se você já disse que algo é difícil e você desiste, você se coloca no momento onde você está para sempre. Assim, você vira uma porta, que é que a pessoa que disse que isso é um termo técnico, me perdoe, você é uma porta. A pessoa tem que sair dali e ler mais, né, cara? Porque eu acho que o que ela entendeu que é técnico são palavras como círculo moral... racionalização, universal, são palavras que às vezes não tem tanto, não são tão normais no mundo da pessoa. Isso. E aí a pessoa se acostuma a ler isso, assim. Quando ela se acostuma, esse é o problema. É por isso que a gente tava falando mais cedo quando tava vindo pra cá, mas pra mim esse é o problema do argumento de eu acho que a IA vai ser como o avanço das questões de mobilidade, portanto as pessoas vão ficar mais sedentárias. Mas eu acho que é muito pior. E aí eu sou alarmista porque as pessoas dizem que eu sou uma pessoa amarga e ruim. E tudo bem, eu sei. Se você discorda de mim, fique em paz. Assim. As pessoas costumam discordar de mim em tudo. Mas eu acho que tem um problema, uma diferença abissal, que é coisas cognitivas não são visíveis.
É diferente de você ser sedentário e você fica com uma barriga de 3 metros de avançado aqui. Que você não consegue nem você não conseguir se levantar. Você percebe que algo está ruim em você. Quando algo está ruim no seu cérebro, você não percebe. Porque o seu cérebro é você. A sua percepção do mundo é mediada por aquilo que você tem dentro da sua cabeça. Embora o pessoal aí da cognição corporificada discorde de mim. Mas você Você não saca, né? Que você não saca, porque o mundo pra você é assim. Então, se você não tá enxergando isso daqui, pra você isso aqui não existe. Então, você não compara as coisas. Você não consegue comparar, você não consegue dizer que tá ruim. É por isso que aí as pessoas ficam mais burras. E as pessoas que são burras, elas não percebem que são burras. Porque, infelizmente, existe uma maldição sobre a humanidade chamada de efeito Dunning-Kruger. Que quanto mais burra a pessoa é, mais inteligente ela se acha. É impressionante, assim. Quanto mais burra uma pessoa é, mais certeza ela tem sobre as coisas que ela fala. E aí, pior ela é de aprender. Portanto, veja como o negócio piora. Você fica mais burro, você não percebe que é burro, você acha que é muito inteligente e você se recusa a aprender algo novo, porque você tem muita confiança naquilo que você tem. Ou seja, é um círculo da desgraça do mundo. Pois assim, é, e por isso que tem espaço para esses textos vazios e a gente começou tudo isso falando que o pessoal acha bonita essa estética, né? Exato, as pessoas acham bonito, maravilhoso, mas é porque agora a pessoa perdeu a comparação com um texto que de fato é bom. E aí quando um texto de fato é de texto bom, geralmente o texto é mais complexo, porque ele tá trabalhando mais com a linguagem ali e a pessoa, nossa, que texto chato. Às vezes tu precisa ter uma sentença mais longa para conseguir explicar o que você quer dizer. Que é o oposto do ChatGPT. Eu não sei se eu coloquei nesses slides, mas ainda tem isso. O ChatGPT ele usa muita frase muito curta. Não só o ChatGPT. E se você pedir para o ChatGPT tirar frases curtas, ele vai tirar as frases curtas. Mas qual é o problema disso? As pessoas ficam dizendo assim, é só botar um prompt diferente. Só que existe um problema muito maior que é você não percebe que isso está ruim. Portanto, você não vai mudar. Porque você não percebe que está ruim. Com o tempo, você não consegue ver o problema ali. E aí você começa a achar aquilo bom. Que é o que está acontecendo hoje. As pessoas acham algumas coisas maravilhosas. Vão aparecer outros exemplos aqui nesses slides. Manda. Mas você não acha que nas redes sociais, eles já eram ruins também por serem de pessoas que não sabem escrever super bem e tal? Talvez seja por isso que elas acham que os de IA hoje em dia são melhores? Ele perguntou pro Pedro se ele não acha que antes do advento dos modelos de IA generativos, os textos já não eram ruins ou eram piores, e por isso que a galera hoje acha esses textos, mesmo vazios, muito bonitos. Então, eu tenho a opção de eu ser só uma pessoa amarga, isso é verdade, assim, tô reclamando à toa aqui. Mas eu acho que não, por quê? Porque com o advento da IA, antes as pessoas não conseguiam esconder a própria burrice. Eu acho que esse é um grande ponto também. As pessoas burras tinham vergonha de escrever um texto. As pessoas tinham vergonha de parecer burras na internet. Hoje não. Hoje você consegue mascarar a sua burrice. Você consegue botar no ChatGPT e ele vai consertar todos os seus errinhos. Vai botar várias listas ali, várias frases de efeito e você vai postar. E aí as pessoas que também não têm o costume de ler vão achar ótimo que você postou. Então acho que é uma grande diferença. Sem contar outro problema que eu vou colocar depois, que já adiantando, as pessoas vão dizer assim, Pedro, mas pessoas que vão continuar lendo, as pessoas vão continuar produzindo coisas boas porque o ser humano é contraditório. Eu sei, as pessoas vai ter gente estudando ainda, vai ter gente produzindo coisa. O meu problema é, o lixão tá muito maior. Agora, eu vou chegar em algum momento a falar disso, mas a quantidade de texto que é gerado por IA é isso, e a quantidade de coisas boas vai continuar na média. A média, assim, de coisas boas vão continuar aparecendo. O problema é que agora essas coisas boas estão misturadas em um zilhão de coisas ruins. E antes era só 1 milhão de coisas ruins. E é foda que o interlocutor, para com a pessoa que tem um texto mais refinado, ele é um pouco mais raro, né? Exatamente. E aí você mostra mais o outro. Exato, você se habitua. Talvez seja um efeito de habituação também. Você habitua a ler texto de IA, assim, e aí quando você vê algo diferente, você já desiste. Porque na internet ainda tem isso, tem aquele negócio de captura de atenção. O seu texto ninguém vai ler. Tem um textão desse assim, ninguém quer ler texto. Ninguém vai entrando na IA, no Instagram para ler texto. Eu passo 1 hora rolando rios, que é uma coisa maravilhosa. Mas enfim, então esse é um dos problemas da IA, que aparecem muito. Mas não, como eu comentei, o negócio é a padronização. Então ela constantemente vai colocar a mesma estrutura repetidamente pro público. E aí existe outra estrutura que essa também ficou famosa recentemente, que é o não é isso, é aquilo. Isso, essa também. Acho que depois do Travessão foi um dos outros
itens que o pessoal começou a sacar que... Isso, começou a sacar. E qual é o problema disso? Não é porque você usa. Porque se você pegar qualquer texto de qualquer época, esse tipo de estrutura vai aparecer, porque é uma estrutura de contradição. As pessoas adoram contrastar informações. Especialmente Instagram, que você sempre contrasta uma crença da pessoa com outra. O problema é quando isso se repete, e se repete na mesma moldura. É como se fosse a mesma moldura colada no texto. Então, por exemplo, ali em cima, a inteligência artificial não vai democratizar a arte, vai segmentá-la socialmente. A pessoa poderia só dizer assim que a IA, em vez de democratizar a arte, vai segmentá-la socialmente. Você poderia botar de outra forma. Mas não, por quê? Porque ela repete a mesma estrutura. Ali embaixo, não eleva o padrão médio, ela rebaixa o acesso. Aí depois, não existe, as almofadas não existem porque alguém achou aquela imagem bonita. Elas existem porque são rápidas, gratuitas. Enfim, olha, já viu a lista de novo lista ali. De novo. Ó, isso não significa que o público popular não se importe com beleza. Significa que ele não tem poder de escolha estética real. Nossa, é muito enfadonho ler isso, cara. Exato, e isso continua. E as pessoas. E isso pra mim é o pior. Esse texto viralizou. Então não tem como você me dizer que as pessoas não gostam disso. Esse texto está viral. Tinha mais de 100 mil curtidas esse negócio aqui. As pessoas acham isso maravilhoso. E esse é o grande ponto. As pessoas estão perdendo a capacidade de perceber o que é bom e o que é ruim. Então, você vê ali, ó, ali do lado esquerdo. Não porque o pobre prefere isso, mas porque é isso que lhe será oferecido. Então, constantemente você vai ver um não, e aí tem um verbo, e um sim, que é o verbo repetido. Então, constantemente você vai ver o verbo ser repetido. Não vai, não existem, existem. Não significa, significa. Não porque, mas por quê. E você vê que geralmente ele é separado por ponto, o que nunca faz muito sentido pra mim, porque no português a gente costuma colocar essas coisas dentro do mesmo período da informação. Normalmente se usa vírgula antes do não ali, né? Exatamente. Não, ponto. Então, assim, nenhuma dessas coisas em si é uma coisa ruim, uma coisa errada. Mas o problema é que ela é a única coisa que a IA consegue fazer. É sair contradizendo informação a cada linha do texto. E outra coisa que a IA usa muito, que dá pra perceber também, nesse tipo de texto, né, o ChatGPT, por exemplo, isso não significa que o público popular não se importe com beleza, significa que ele não tem poder de escolha estética real. O que é estética real? O que é o poder de estética real? Cara, ele usa muito real. Esse é um dos pontos Uma que eu acho que real. vem do inglês, porque no inglês é muito comum você colocar really, real, a real power. Mas não é de realidade. Não, de seriedade, é algo exatamente. sério, entendeu? Só que ela traduz literalmente, e esse é o grande ponto. Pode ser, cara, realmente. É a tradução literal do inglês. O inglês usa esse really pra dar ênfase, né? It's a real problem. Isso, exatamente. É um problema real. Pode ser. E aí... Problema sério, né? E aí a IA vai alucinando. Aí a IA começa a juntar umas coisas que não tem muito sentido, assim. Ela vai fazer isso com espírito real. O que é o espírito imaginário? Sim, exato. Não, por isso que eu tô dizendo, são palavras colocadas ali que se você apagar várias, não vai mudar nada do texto. Não vai mudar nada. Do texto. E às vezes não faz nem sentido. Eu também li uma recentemente que era... a corrida estabelece uma ponte concreta entre o corpo e a mente. Que ponte concreta é gerada entre o corpo e a mente? Existe uma ponte de verdade? Exato, que foi feita literal, daqui pra saiu aqui. uma ponte aqui. E o literalmente também tá aparecendo muito, porque também o inglês usa muito. Então tá tipo, o Rio vai literalmente mudar. Eu vi numa propaganda, assim, um shopping no Rio de Janeiro, tava gigantesco, assim, literalmente que não fazia o menor sentido ali. Mas por quê? Porque tudo agora é feito com IA. E a IA, em todo lugar que você encontrar, ela vai ter a mesma molde de botar um texto. E esse é o grande ponto. Pra pessoa que lê, e não precisa ser um grande leitor, mas pra pessoa que consome textos mais longos escritos por seres humanos, provavelmente ela saca bem rápido que o texto é... Porque não é comum a gente ver essa repetição de estrutura. Imagina um livro assim, cara. Nossa, o cara lê 3 páginas e dá um tiro na cabeça. Bom, não aguento mais. Não, tem muito livro hoje feito por IA. Então isso está muito repetido também. Pô, imagina ler um livro assim toda hora. Não é isso, é aquilo. Listas. Cara, que listas, exatamente. É a lobotomização da humanidade. Porque a gente até fez um episódio com o Zé Siqueira aqui. E ele citou alguns livros de literatura. Uma das grandes questões dos livros é que, por exemplo, pega romances famosos de Madame Bovary, do Flaubert,
porque foi um dos primeiros romances mais pé no chão, que não são sobre monstros e dragões, etc, e moinhos de vento. Cara, o romance, a história em si, e aí se você não leu, o spoiler aqui foi mal aí, mas o livro tem, sei lá, 300 anos, então deu tempo já. É uma moça que trai o marido, uma mulher que trai o marido e depois se suicida. O desfecho da história, tem vários outros livros que também ocorrem isso. A questão é a forma que ele estrutura para contar essa história, a estética do livro, né? Exatamente. Pô, isso aí mata o núcleo da literatura, que é a estética. A história, tem várias histórias de mulheres que traem o marido, maridos que traem mulheres. A parada é a estética, a construção do conteúdo, a forma que ele apresenta, as palavras, o encadeamento de frases, o cenário que ele constrói, se é mais realista ou não. Imagina um livro assim, cara. Não, Você matou, é um tiro no coração da arte, da parada, né? Não, eu acho que acontece muito isso com filme. Muita gente fala, gosta de Marvel, por exemplo. Se você pegar os filmes da Marvel e você colocar cenas assim do filme, é o mesmo filme. Várias e várias vezes. E aí chega uma hora que cansa. Desculpe, pode Não, eu ia falar que o público ele não tem microfone. O nosso queridíssimo rapaz do som aqui da mesa, ele formado em cinema e disse que estava pensando nisso também. Exatamente. Porque é o mesmo filme, continuamente feito. É a mesma estrutura de história. Teve um tempo atrás que vazaram informações de uma empresa que produz jogos, uma empresa da Sony. Eu não lembro, eu acho que é o pessoal que fez o Spider-Man da Sony. Se você gosta de jogar, você sabe que empresa é. Mas eles têm uma estrutura da história. Vai primeiro acontecer isso, depois aquilo, depois isso, depois aquilo. E aí todos os jogos deles são feitos dessa forma. Olha então é só. uma padronização da informação. Só que acontece algo nesse tipo de meio que é o filme, que eu não sei ainda porquê, eu tenho que pensar melhor sobre isso. Mas que as pessoas se cansam dessas coisas. As pessoas se cansam do filme da Marvel, e aí algo que é muito diferente, muito maluco, sei lá, aquele Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, que é um filme que é muito estranho. Eu não vi ainda, mas quem viu disse que é um filme muito diferente. O filme viraliza, por quê? Porque ele é muito distinto. No mundo dos jogos é a mesma coisa. Tem um conceito dos jogos que é a Ubisoftização, que todo jogo parece meio um jogo da Ubisoft, se você não joga tudo bem. Mas basicamente todo jogo é a mesma coisa. É feito da mesma forma, tem as mesmas caracteres, a mesma interface. E aí surge um jogo muito diferente, que é um jogo chamado Elden Ring. Que é um jogo assim que ele é o contrário de toda a moda que tá surgindo. E ele vendeu absurdos. Aconteceu a mesma coisa com um jogo chamado Baldur's Gate. Mas é porque as pessoas gostam de coisas diferentes. As pessoas gostam de novidade. Só que tem uma coisa com texto que é totalmente diferente. As pessoas parecem se acostumaram com isso daí. Isso que me deixa muito curioso. Assim, o que significa... Que tipo de coisa tem de diferente num texto? E aí talvez seja porque texto dá mais trabalho de você ler do que assistir a um filme. Um filme talvez é mais fácil, e aí por ser mais fácil, você não tem o trabalho cognitivo de processar, e aí você se habitua mais rápido e cansa, talvez você perceba mais rápido essas Será coisas. que não é porque a galera lê pouco e tem pouca noção para fazer relação? Ao contrário de filme? Filme a galera assistiu mais filmes. Ser. É verdade, dá pra ler mais... A galera lê menos, então aquilo ali já é uma novidade pra pessoa, né? É verdade. Pode ser isso também, porque é mais fácil ver filme, é mais fácil jogar, e por isso as pessoas percebem. Pode ser que seja isso. Mas o grande ponto é, a repetição, ela destrói a arte. Acho que é isso, assim, a constante padronização da coisa destrói a arte. Eu acho que tá destruindo tudo, né? Assim, é o fim do mundo. Mas enfim, então, essa é outra coisa que acontece, não porque ela acontece, mas porque ela repetidamente aparece, ela tá sempre da mesma maneira e ela tá constantemente sendo usada. Aí, por exemplo, essas são legendas de Instagram. Legenda de Instagram é uma coisa que ninguém lê muito, né? Então aí ninguém se importa muito, portanto as pessoas botam na IA pra IA fazer uma legenda. E você vê aqui 2 posts totalmente diferentes, mas sempre tá escrito da mesma forma. Então eu além da escrita como se fosse um poema, que tem alguma coisa na IA que gosta de fazer texto como se fosse um poema. Exatamente. É muito engraçado, assim, porque... Ninguém escreve, nenhum escritor vai escrever dessa forma. Não, nenhum ser humano escreve dessa forma. Não tem... Ninguém. Se você pegar, assim, é porque a gente não tem acesso a essas informações, mas se a gente tivesse acesso à internet, 2018, internet 2022, você comparar comentários de internet, você vai ver que legendas de post é totalmente diferente, assim, as coisas que eram feitas hoje e o modo como são feitas hoje. Então, por exemplo, aqui você vê
Aqui, ó. Aqui, a reticência, porque por algum motivo eu também adoro a reticência, apareceu naqueles 2 posts que eu li pra você no início. Sim. Tinha várias reticências também. As frases extremamente curtas, e aí fica parecendo que é um poema. E aí tem, ó, o mercado não premia o mais competente. Ele premia, então você vê, ó, não, sim, e repetindo o mesmo verbo. E um ponto separando os dois. Então é sempre E no final ali, né? Esse falar, exato, opinar. Isso, exatamente. Você não é humilde, você tá sendo estrategicamente burro. E também tem um negócio de frase de efeito. Eu não sei como é que ela acaba gerando isso, mas tá sempre dando tchan, tchan e tchan, assim. Parece que a pessoa tem que estar sempre se surpreendendo com uma coisa. Mas aí... Você não cria o suspense, prepara o terreno e fecha o argumento, né? Sempre pá, 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 pá. Exatamente. Tá sendo parecendo que ele tá no mesmo ponto, tá colocando sempre da mesma forma. Aí tem outro, esse daqui que era sobre uma música do Tico Tico no Fubá, que era feito por uma orquestra. A música é bem bonita, o vídeo era legal, mas a legenda o cara teve preguiça de escrever. E aí tem, ó, não nasceu, nasceu. Aí tem a repetição com técnica, ritmo e alma. O que significa? Qual é a diferença de ritmo para técnica? Eu não entendo. Mas assim, de novo é a listagem de coisas sem sentido só por ter. E por que tem um ponto depois do gritar ali, 2 pontos, e aí tem um enter? Embaixo de técnica, ritmo e alma, ali tem gritar. Porque a IA, eu não sei se é alguma coisa associada ao modo como ela é treinada, mas ela tende a evitar que uma frase fique muito longa. Então assim, o negócio ficou muito, vai tentando ficar longo, ela bota um ponto. Se ela não botar um ponto, ela quebra. É porque eu acho que ela se perde, né? Também. Eu acho que ela alucina se ela ficar muito longa. E isso é muito engraçado, porque de fato acontece. Se você fizer experimento e pedir pra ela fazer um texto longo, ou ela vai copiar muita coisa. O Grok é engraçado por isso, porque o Grok, ele parece muito um ser humano. Se você conversa com ele no Twitter, você usa o Twitter, né? Eu sei. Então, tem muita gente que pede, Grok, o que é isso? Meu Twitter é fake. Hã? Meu Twitter é fake. É um cara que posta lá, não é? As opiniões. É capaz, eu não duvido não. Mas parece muito ser humano, mas é porque o Grok copia muita coisa. Então ele copia trechos de jornal, ele copia comentários. Então é por isso que ele acaba escapando isso, porque ele acaba, em vez de tentar gerar algo, ele vai copiando de outras pessoas. É mais fácil driblar, né? Exatamente, aí parece mais humano. Mas é uma hipótese minha, né? Até porque eu não entendo a parte técnica disso. Mas de modo geral, então você vê a mesma coisa. Com beleza, precisão e muita verdade. O que significa muita verdade? Como é que alguém toca com muita mentira? Pois é. Eu não sei, né? Não, é precisão e muita verdade. Muita verdade, assim, muita verdade. Eu queria ouvir alguém que tocasse com muita mentira. Porque assim, isso me surpreenderia. O que significa tocar com mentira. Engraçado, mas enfim, você vê que textos diferentes, a mesma estrutura. Porque é isso, ele vai repetindo constantemente a mesma estrutura. Então, assim, uma coisa que, para você que é preguiçoso e quer continuar usando IA, existem formas de você variar dessa mesma estrutura, por exemplo, que ela não é X, é Y. Você pode, sei lá, não é X mais Y, não é X mais sim Y, não é X e sim Y. Ou é Y e não X, então você afirma primeiro, nega depois. Ou você bota a negação no meio da afirmação. São todas as coisas possíveis no português. Você não precisa repetir a mesma informação. O que é o que eu coloquei aqui, ó. Não é X que fala de tal coisa, mas sim Y que fala de outra coisa. Então você consegue pegar a mesma estrutura e fazer de formas diferentes, para que não fique a mesma coisa sendo repetida. Ou, óbvio, que é parar de ficar colocando 70 contrastes no mesmo texto. Assim, uma coisa meio óbvia. Assim, talvez você pudesse fazer outras coisas. Então, talvez a minha contribuição para o mundo seja que você tome consciência dessas coisas, nas coisas que você continua fazendo com IA, porque eu tenho certeza que eu não vou convencer ninguém a parar de usar IA, porque é muito cômodo. Mas talvez você tenha mais consciência dessas coisas e tentar fazer ajustes no próprio texto para que não fique tão parecido com IA, tão padronizados. Então você pode usar outras coisas também. Você pode usar estruturas de contraste que contrastam duas afirmativas. Então, afirma uma coisa, mas afirma outra coisa, que é uma coisa possível. Estruturas de condição, como você pode dizer que se algo acontece, outra coisa vai acontecer. De acordo com isso, outra coisa vai acontecer. Quando isso acontecer, outra coisa vai acontecer. Então você consegue contrastar ou comparar informações, coisas diferentes. Assim. São coisas todas possíveis na língua portuguesa que você pode usar. Obviamente a IA não vai usar coisas com diversidade. É você que tem que olhar para aquela informação e saber mudá-la, moldá-la. E isso exige estudo
Isso exige saber gramática, que é um negócio que cada vez mais as pessoas estudam menos. Porque todo mundo acha que é inútil, que é a pergunta do burro, né? A pergunta do burro é o pra que serve. As pessoas estudam muito menos hoje gramática. E aí é porque acha que não serve pra nada, é só decoreba, mas serve justamente para você saber identificar estruturas no texto para que você consiga moldar esse texto. Então, você consegue trabalhar a linguagem para que o texto fique melhor, comunique mais com menos coisa, ou consiga comunicar mais com mais coisa. Mas é sempre você conseguir ir além. É por isso que é importante você ter conhecimento mais técnico disso que a escola oferece e ninguém presta atenção, né? Porque também ninguém estuda nesse país. Então, assim, o que eu quero dizer de modo geral é que você poderia usar frases mais complexas, porque ainda não somos tão burros. Eu fiz isso, mas agora eu não sei mais se eu botaria essa parte final, porque eu acho que a gente tá num estágio muito tenebroso da internet, assim. Porque depois que eu li comentários de IA, eu li um negócio assim assustador. Era um post feito por IA, um comentário feito por IA, e você sempre percebe um comentário feito por IA, porque é sempre longo, e é sempre uma frase de efeito. Só que a resposta ao comentário também era feita. É um negócio. Eles estão indo mais fundo. É distopia, isso aqui é uma distopia que a gente tá entrando. O mundo tá se acabando. Então, assim, você pode usar todas essas informações a seu favor, e isso exige que você estude mais essas informações para que você consiga fazer isso. Ao tomar consciência sobre o problema, você consegue resolvê-lo, né? Essa é a base da psicologia. Então, assim, outra coisa que acontece em IA é o sumiço dos artigos. Então, parece que as pessoas não sabem mais usar o O, o A, o um, uma. É sempre sem coisas. É verdade, cara. É por isso que também parece padronizado. É porque estruturas sem os artigos, elas tendem a ser mais frases de efeito. Então, você vê, por exemplo, aqui, ó. Não especifica. Não especifica item, né? Isso, exato. Generaliza, porque a ausência do artigo dá uma generalização da informação. Então você poderia dizer, ó, no começo é novidade sofisticada. Depois vira atalho. Você poderia dizer vira um atalho e não só atalho. Ó, tudo isso comunica valor. Já a loja popular vende função e preço. Então não comunica o valor da mercadoria. A loja popular vende a função e o preço. Entendeu? Você poderia colocar essas informações dos artigos. Só que a IA não coloca. Aí embaixo também, a loja cara não vende apenas produto, vende distinção. Gente, e perceba que isso aqui é o mesmo post. Agora imagine se eram 12 telas, ou eram 10 telas. 10 telas longas, e era só um monte de repetição, né? Mesma informação, é uma facada. Eu vou ler esse post depois porque eu quero entender o que ele quer dizer, porque até agora com esses fragmentos eu não entendi nada. Basicamente, IA é coisa de pobre, rico gosta de exclusividade. Já é a essência do mundo atual, né? Enfim, mas você vê que sumiram. E aí por quê? Eu acho engraçado isso, porque eu tenho a impressão de que isso é porque no inglês eles usam muito pouco artigo. Quem me deu essa ideia primeiro foi a Bruna. A Bruna é uma amiga minha, copy. Em algum momento, se você viu alguma coisa minha, eu devo ter citado a Bruna, porque a Bruna é uma grande mente assim, pensante, e ela nota bastante coisa também feita por IA, coisas que também não noto, e aí a gente acaba trocando informação. Mas é que o inglês, ele usa muito menos artigos do que a gente. Então eu tenho a impressão que talvez pelo treinamento das coisas serem feitas em inglês e a IA traduzir literalmente isso, acaba que a gente vê em português essa mesma estrutura de somem uns artigos. E às vezes não fazem sentido. Como eu sou marqueteiro, né, eu trabalho revisando post de Instagram, essas coisas. E eu reviso muito post feito por IA. Até troco as coisas, como eu comentei, para não ficar parecendo IA. Mas você vê muito que às vezes a remoção do artigo faz sentido em inglês, aquela frase, mas não faz sentido em português. Só que ela faz isso porque, obviamente, a IA não pensa, ela só está trabalhando. E as pessoas, como também não estão lendo, porque esse é o outro efeito da IA, quando você faz algo com IA, você vai ficando preguiçoso. E aí, com o tempo, você vai olhando menos para aquilo que você produz. É que o cara que produziu o bagulho em IA dando um prompt para fazer, ele não vai ter capacidade... Não, ele não vai conseguir fazer... Não parecer IA. Mas o cara muito provavelmente. O cara que fez algo com IA é porque ele também não estava querendo fazer, né? Exato. Então ele não vai querer mexer. Mas enfim, então tem isso que é a influência do treinamento dela, que é feito com inglês, que acaba afetando o português, que é uma língua totalmente diferente. E um exemplo disso é que esse texto, o formato das coisas que eu lhe disse, aparecem em textos em inglês feitos por IA. Então, esse texto aqui,
Ele viralizou. A gente tá falando um negócio aqui, eu acho que na última vez que eu vi, tava com 14 mil curtidas no Twitter. Que é como fazer o iPhone tirar foto. Eu vi, passou por mim esse texto aí. Exatamente. Veja que é o mesmo texto. Ó. Isso não é um insulto, é uma observação. Uhum. Eu tirei 10 mil fotos no iPhone, não porque eu sou obsessado por fotografia, embora eu seja, mas porque eu entendo de algo que as pessoas percebem. A diferença entre as suas fotos e aquelas que param a rolagem, né, que as pessoas prestam atenção, não é talento, não é sorte, não é habilidade. É configuração. A Apple não otimiza as coisas para você, ela otimiza pelas massas. Você tá vendo que não é isso, é aquilo, não é isso, é aquilo, não é isso, é aquilo. Não é porque ele usou uma vez, é porque é só isso o tempo todo. Então você vê que isso está se repetindo em todas as línguas. E isso viraliza, porque ninguém mais consegue ver o problema. Aquilo se torna normal. É o fim do mundo. Cara, já pensou um dia os textos escritos por pessoas terem menos leitura do que os textos escritos por IA? Não, mas já tem, né? Já é assim. Tem uma página que ela viralizou, todo o conteúdo dela é feito por IA. Eu tô ligado. Você já viu, né? Sei. Viraliza. Eu tenho uma impressão assim, agora vai ser o meu índice de positividade. Que a intenção, a ideia de quem fez o post, a pessoa tem boas ideias. Por isso que fica bom. Porque a ideia em si é boa, as pessoas queriam saber daquela informação, da mesma forma que as pessoas queriam aprender a tirar melhores fotos. E aí apareceu algo que ela não sabia que ela precisava, mas ela precisava e chamou a atenção. Então talvez a agência humana ainda exista do que é que esse post no vai quesito de qualidade de ideia. Pô, mas os caras poderiam pegar essas boas ideias e, dependendo do nível do quanto a pessoa se debruçou em cima do negócio, fazer algo ainda melhor do que destinar a essa boa ideia o uso da IA para formular esteticamente ela. Poderia, mas você sabe que um princípio do cérebro sim, exato. é que ele quer economizar energia, né? Então ele vai economizar energia o tempo quanto ele puder. Porra, que merda, hein, velho? E sim, isso vai estar em todas as línguas. Todas as línguas que você pensar vai ter a mesma estrutura. Porque ele não se importa com a língua em si que está sendo usada. Ele é treinado com uma quantidade de informação e ele vai repetir esse formato em todo lugar. É um texto sem alma que vai permear e já permeia a nossa sociedade. Outra coisa que acontece é uma verborragia. O verborragia é tipo, ele vai falando um monte de coisa, mas nunca diz muita coisa, assim. Fica parecendo que só tá soltando informações e não anda. Esse roteiro foi feito com IA, no Claude, isso não é o ChatGPT. Foi pro inglês porque em algum momento da minha vida eu queria ganhar dinheiro fácil. Porque todo mundo quer ganhar dinheiro fácil. Inclusive agora eu estou cada vez mais preguiçoso, então cada vez querendo trabalhar menos. Então, formas de ganhar dinheiro fácil eu acho ótimas. E aí eu fiz um canal Dark, né, que são esses canais que você não aparece. E eu tenho uns amigos que ganham muito dinheiro com essas coisas. Muito dinheiro mesmo. Eu pensei, eu vou fazer isso. Só que eu comecei a fazer, eu comecei a me sentir mal, cara, porque eu vi as pessoas vendo o vídeo e gostando. Aí eu disse, não, eu não vou contribuir para a destruição do mundo, né? Cara, mas é sério. Aí você começa... Eu vou explicar e depois eu falo o que é que eu acho que vai acontecer. Mas então você vê que eu fiz um texto sobre o Guy Debord. Fiz, né? Botei pra IA fazer. E esse aí você botou pra IA fazer. Isso. Ela gera um roteiro de 5 páginas. E aí você bota no IA pra IA ler uma voz de IA com uma foto de IA e você posta no YouTube. É o que mais tem no YouTube hoje. Então, ó. Eu não vou ler tudo, tá em inglês, pra não ficar muito maçante. Mas veja que ele comenta, ó, que o espetáculo, que é o... Eu consigo colocar aqui? Meu mouse não aparece mais. Segunda página ali, né? Ah, tá, ok. É porque ele tem que ir para outra... Segunda linha. Tem a segunda tela. Então, o espetáculo não é uma coleção de imagens, mas uma relação social entre pessoas mediatizada por imagens. E aí depois ele fala que é um relacionamento mediado por imagens comodificadas. Aí depois ele diz que você se relaciona com outras pessoas pelos perfis. E eles se relacionam com a sua imagem e não você. Então ele diz uma coisa, e diz a mesma 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 coisa, constantemente. Todo o roteiro que eu fiz na época que eu fiz os vídeos, acho que eu fiz uns 10 vídeos ainda antes da consciência pesar.
ele seguia a mesma ideia. Tanto que as pessoas nos comentários, algumas pessoas diziam, tipo, Claude, me faz um roteiro sobre tal coisa usando IA. Então, enfim, agora você pense que isso, gerar um roteiro por IA, ele está sendo feito em escala industrial. Porque isso aqui, você precisa de 2 linhas de prompt para ele gerar uma informação. Você precisa mais 2 minutos para botar no IA para ler e mais 2 minutos para produzir o vídeo e postar no YouTube. Veja que o lixão da internet está crescendo imensamente. A gente está vendo milhões de vídeos serem publicados por dia feitos por IA, feitos com isso daqui, esse tipo de estrutura que está sendo dita em todos os vídeos. Então, os vídeos bons continuam surgindo, mas agora eles estão sendo inundados ao redor por coisa de IA. Mas isso aí podia ter sido escrito pelo Debord. É verdade. Não podia. Não podia. Porque o Debord faz uma coisa que é horrorosa. Deixa eu falar aqui. É a inversão das coisas. O pessoal, não fiquem bravos comigo que eu fico zoando filósofo francês. E as pessoas estão lhe odiando agora. Esses dias um pós-modernista ficou muito bravo comigo, cara. Falou, pô, que isso, cara? Tu fica lendo Stuart Mill e tu não entende um autor francês simples. Calma, cara, só tô zoando da cara dos franceses. Eu não estou, eu acho assim... Eu gosto de zoar dos filósofos franceses. Aconteceu alguma coisa na década de 50, Foucault, década de 70... Derrida, a melhor coisa que tem é zoar esses caras. Da década de 50, década de 70... Na verdade, não zoar tanto esses caras, desculpa, zoar os fãs desses caras. Eu vou falar mal dos textos desses caras. Da década de 50 à década de 70, os franceses criaram uma tara muito grande em escrever de uma forma ininteligível. Assim, não porque a informação é difícil, mas porque ele quer que ela pareça difícil. É, estética, né? Esteticamente difícil. Isso. E é engraçado isso no Guy Debord, que é um livro dele chamado A Sociedade do Espetáculo. Ele escreve dessa mesma forma, é um negócio super complexo, e ele fica invertendo. Sei lá, é tipo assim, o trabalho do homem é a humanização do trabalho. Então ele fica tipo trocando a informação das coisas, e ele faz isso 700 vezes no texto. É insuportável. Por isso que eu gosto dos ingleses, cara. É por isso que Inglaterra tem que carregou nas costas a filosofia ocidental do século XX, infelizmente. E aí a França deslanchou todo mundo no cinema, né? Daí a França deu origem a ele, ó. É verdade. Ele nem sabe, ele nem tem noção, porque ele não lê esses bagulho. Tá, gente? Mas ele nem tem noção, mas esses caras que deram origem a você, cara. Uhum. Obrigado, Guy Debord. Mas no caso do Debord, você tem uma coisa interessante, porque 20 anos depois de ele escrever esse livro, ele escreveu um comentário sobre a sociedade do espetáculo. Então foi em 80 e pouco, 87, se não me engano. E aí é totalmente tranquilo de entender. Então fica parecendo que foi um movimento em que eles queriam parecer muito obscuros, só que depois ele resolveu desistir daquilo e escrever como ser humano normal. Mas deve ter sido, acho que nessa época o pessoal tinha uma questão com a linguagem diferente. Exato, lá, por conta até das obras acadêmicas da galera. Culpa do Lacan. A culpa é toda, é sempre Derrida, a psicanálise tá no centro do problema. Brincadeira, psicanalistas. Mas é porque o Lacan que inventou, né, que basear as coisas dele na linguagem, que não entendeu nada do que ele leu, não tem nada a ver com linguagem aquilo que ele escreveu. Mas aí, então, uma das outras consequências do uso de IA é essa verborragia, Isso, né? Exato. É uma quantidade absurda de texto para dizer muito pouco. Muito pouco. Sim, você consegue resumir a informação em 2 linhas, sabe? E aí ele transforma isso em 15, 20 linhas. Esse problema eu vi muito mais no Claude, que quando vai tentar fazer roteiro, ele acaba se repetindo muito mais. O texto verborrágico, ele aparece muito em TCC, muito em dissertação, que vai tentar usar IA, porque aí ela começa a fazer textos longos, se a pessoa quer um texto longo, só que não diz quase nada. Inclusive, eu participei da revisão de um artigo para periódico. O artigo foi feito por IA, um artigo dizendo que fez uma revisão sistemática. Não dizia nada o artigo, tipo, uns 10 páginas, não dizia nada. Caramba, cara, que doideira. Foi submetido pra revista, a pessoa teve a cara de pau. Assim, caramba, velho. Queimação. Pois é, mas assim, eu acho que ninguém nota mais, ninguém faz nada. A pessoa revisa o artigo, o revisor tá usando IA pra corrigir o artigo. E agora é muito comum, inclusive, as pessoas botarem a IA pra fazer a revisão por pares, né? Assim, tem muitos editores, porque cientista é um cara ocupado e o trabalho de revisar um texto científico, um periódico, não paga você paga para trabalhar, né? Gratuito. Na ciência. Então o cara coloca IA para fazer mesmo, muita gente faz isso e aí dá a merda que dá, né? Publica um monte de bagaceira.
Outra coisa que acontece na IA foi uma coisa que se adiantou antes, que é uma repetição lexical e um uso de palavras muito abstratas. Isso é bastante comum. Então né? começou a ser muito percebido porque começou a aparecer muito. Então as coisas reais, as coisas silenciosas, tudo começou a ser silencioso, nada mais faz barulho na internet. E palavras muito estranhas, que não diziam muita coisa. Tipo, presença, clareza, intenção. Especialmente o presença. Tipo, tudo era... Não, mas você tem que fazer isso com presença. Mas o que significa fazer algo com presença? E o que significa fazer algo com ausência? Tipo, as coisas não pararam de ter sentido no texto. Então, ele só começa a juntar coisas, assim, como se fizesse sentido. O clareza é outra coisa, assim. Clareza, o que significa você ter clareza? As pessoas, tipo, não se importam com o significado da palavra mais. Isso eu acho muito maluco. Intenção é outra coisa, né? Não é que você faz algo sem intenção. Mas, enfim, então sempre, constantemente, você vai ter também uma repetição de palavras. Eu acho que uma das consequências é do cara se acostumar a fazer leituras de textos com isso, dessa forma, que as palavras não têm tanta importância para a compreensão do conteúdo. Parece que aquele texto é mais desamarrado. Quando você lê um ensaio de um autor que escreve muito bem, você parece um texto, e você está acostumado a ler isso na internet, parece um texto pesado, porque cada palavra é necessária. Exatamente. Você tira a palavra, a frase perdeu o sentido. E aí você tem que ler parágrafo por parágrafo com muita calma para entender o que ele quis dizer, porque não dá para ficar correndo o olho. Nesses textos aqui, o problema real, dúvida silenciosa, você corre o olho e você não perde informação. Exatamente. É isso. Num texto mais robusto, parrudo, aquele texto truncado. E aí as pessoas muitas vezes acabam achando que não entendem mais o texto, porque elas querem ler esse texto dessa forma. Rápido. Aí você não vai compreender mesmo, né? Aí voltando, abrindo outro parênteses para falar de cinema, o nosso colega cinéfilo vai saber. Tem um fenômeno que acontece que a Netflix faz. A Netflix faz os filmes botando comentários sobre o que os personagens estão fazendo. Então a pessoa tá andando, agora eu estou andando por aqui. Obviamente esse é um exemplo muito chulo, mas em Stranger Things aconteceu muito. Que você começa a produzir o filme pensando que a pessoa não tá prestando atenção. Então a pessoa vai estar no comentário aqui no celular, e aí você vai repetindo a informação várias vezes para que ela, em algum momento ela pegue. Então o filme vai ficando muito repetido, não é verdade? Então aí isso... Ele falou isso. Que é comprovado que a Netflix eles admitiram, eles dizem que faz isso. Tipo, porque eles as pessoas estão não emborrecendo um pouco o filme. Isso, porque as pessoas não prestam mais assim. atenção. Então você tem as Big Techs que criam um sistema de rede social, que o Debord fala que é a negação da realidade, em que as pessoas ficam aquilo, as pessoas começam a consumir conteúdo de forma diferente, de forma muito rápida e de forma muito dispersa. Você começa a adaptar o meio textual, visual, audiovisual para esse modelo também. Então você tem algo que se retroalimenta, assim. Então tudo vai ficando mais simples e mais simples e mais simples. Eu não assisto muito filme, né? Eu gosto muito de filme suspense, é a minha praia. Cara, todos os filmes... eu não manjo de filme, foi mal. E querem falar de literatura, ciência, eu até vou agora filosofia, mas filmes não é minha praia. Vejam A Única Saída. Eu acho que é o melhor filme internacional. Me desculpe, pessoal do Agente Secreto, mas é o melhor filme internacional que por algum motivo não foi indicado ao Oscar, mas é um filme absurdo. Aí o que eu faço, né, cara? Eu só consigo assistir os filmes de suspense da década de 90 e até 2008, por ali. Que são, na minha análise, muito mais inteligentes, filmes mais complexos, com vários personagens, mais longos, que tem toda uma trama que envolve diversos arcos narrativos. Os filmes de suspense de hoje em dia são 4 personagens, sabe? Aquele roleto, sabe mais ou menos o que vai acontecer e dura 1h10. Eu acho que, na verdade, é que está acontecendo exatamente o que o Pedro falou, de que ainda tem filmes bons de suspense. Só que existe muito mais filmes... Pode ser. Ele falou que ainda tem filmes bons, mas os filmes ruins são... São maiores, são maiores. Outra coisa que eu vi sobre cinema, aproveitando o parênteses, é que, não sei se é verdade, eu vi alguém falando que a galera tá centralizando mais a imagem dos atores na tela para poder fazer Reels. Vídeo de rede social. Então, em vez do cara entrar aqui assim na cena... É o fim do mundo. Em vez do cara entrar aqui na cena, a cena já corta para ele no meio da tela. E não tem aquele... Será que faz sentido? Não sei dizer. Eu não duvidaria, cara.
Eu não Não, duvidaria. eu vi esse vídeo também, o cara dava exemplos de filmes, mas eu tenho a impressão de que tipo, é cherry picking, sabe? Assim, você pega os filmes Pode que ser. você quer mostrar. Mas eu não duvidaria se esse cenário que você eu apontou não agora duvido, não. existe. É o Os fim caras do emburreceu mundo. o filme, É cara. o fim do mundo, é o fim do mundo. Tô lhe falando, é o fim do mundo. Isso acontece em todo tempo, porque o que acontece? Agora, assim, se você é um caba muito capitalista, me perdoe, agora você vai discordar de mim. Mas assim, eu acho que quando a Cid quer fazer a revolução aqui no Mas escritório. qual é o ponto disso? É porque isso engaja mais, viraliza mais e dá mais dinheiro para a empresa. Então, na verdade, o que você tem é a produção da arte em função do lucro. E a pessoa vai dizer que não é um problema, mas o problema é quando isso quebra a estrutura artística da pessoa. Porque o negócio da arte é sempre fazer algo diferente. Porque algo muito repetido, muito igual, causa habituação. Você para de achar aquilo muito bonito. Porque o que gera beleza é o contraste. Quando algo se contrasta, é algo que chama atenção. Então você tem algo que serve ao dinheiro e aquilo vai começar a ser repetido várias vezes. Mas o problema disso é a galera que assiste também, né? É porque a galera Mas é que assiste. nem o pessoal que deu o IA também, né? De Instagram. Pois é, pô. Mas se a pessoa assistisse filmes mais complexos, a demanda iria aumentar por filmes mais complexos. É verdade. Mas por que não? Por que não, quem? Por que elas não fazem isso? Porque todo mundo tá emburrecendo pra caramba. Exatamente. Então, é o que eu tô dizendo. É um ciclo de destruição intelectual da humanidade. Não, mas não assim. é o filme que tá os filmes ruins que estão destruindo o intelecto das pessoas. Mas é os uma filmes- série de questões. Mas eles alimentam essa indústria quando Claro, ele é porque feito. sim, lógico. Porque todo Por mundo causa quer do lucro, dinheiro, exatamente, obviamente, sim, com sim, certeza. sim. É o fim do mundo. Eu tô dizendo, o mundo está acabando. As máquinas Depressão vão tomar. monstra. Eu sou uma pessoa amarga. Eu Tá. sou uma pessoa amarga. Fechamos o parênteses do cinema. de Fechando novo. parênteses pelo cinema, eu queria chegar a essa conclusão de que não é IA pra você nunca mais repetir isso. Não é IA porque o texto tá bonito. Não é IA porque o texto tá escrito. É porque é feio, repetido e circular. Ele não leva a lugar nenhum. Ele usa as mesmas estruturas e ele tá o tempo todo fazendo frase de efeito. E é IA justamente porque é continuamente isso e nada mais. Então todo texto de IA, quando alguém diz é IA, não fique feliz, fique triste. Você deveria ficar triste porque alguém disse que o seu texto é feio, repetido e circular. Eu só não uso essas palavras, porque obviamente ninguém tá dando aula de nada aqui. E aí, para fechar parcialmente esse assunto, eu queria ler um texto assim que não foi feito por IA, porque foi feito lá em 1940 e bolinha, e foi feito por alguém que viu essa pintura do Portinari, que é a mulher segurando o filho. Obviamente eu dei uma cortada na foto, assim, porque eu não sou... Se você acompanhou até agora, você viu que eu não sei fazer slide. Então, assim, isso assim, foi o máximo que eu consegui. Cortei a foto, botei aqui. Mas esse é um quadro do Cândido Portinari, né? Que é a mulher segurando o filho morto. Eu acho esse quadro muito bonito, assim, porque você olha pra ele e você fica triste. Porque tem alguma coisa nos olhos da mulher que é muito desesperador. Mas também tem algo como falta de esperança, né? Um negócio assim que entristece você quando você olha. Provavelmente tá associado com a fome porque o menino tá muito magro. E a mãe também tá muito magra. E o Portinari adorava fazer coisa associada à seca, né? E aí, essa pessoa viu o quadro e escreveu a ele assim. Eu vou ler tudo, eu espero que você não desista do podcast aqui, porque você vai ter que ouvir um texto. Caríssimo Portinari, a sua carta chegou muito atrasada, e receio que esta resposta já não ache fixando na tela a nossa pobre gente da roça. Não há trabalho mais digno, penso eu. Dizem que somos pessimistas e exibimos deformações. Contudo, as deformações e miséria existem fora da arte e são cultivadas pelos que nos censuram. O que às vezes pergunto a mim mesmo, com angústia, Portinari, é isto. Se elas desaparecessem, poderíamos continuar a trabalhar? Desejamos realmente que elas desapareçam ou seremos também uns exploradores, tão perversos como os outros, quando expomos desgraças? Dos quadros que você mostrou quando almocei no Cosme Velho pela última vez, o que mais me comoveu foi aquela mãe com a criança morta. Sai da sua casa com um pensamento horrível. Uma sociedade sem classes e sem miséria. Seria possível fazer-se aquilo? Numa vida tranquila e feliz, que espécie de arte surgiria? Chego a pensar que faríamos cromos, anjinhos cor-de-rosa, e isto me horroriza. Felizmente, a dor sempre existirá, a nossa velha amiga. Nada a suprimirá. E seríamos ingratos se desejássemos a supressão dela, não lhe parece? Veja como nossos ricaços em geral são burros. 1940. Julgo naturalmente que seria bom enforcá-los, mas se isto nos trouxesse tranquilidade e felicidade, eu ficaria bem desgostoso, porque não nascemos para tal sensaboria.
O meu desejo é que, eliminados os ricos de qualquer modo e os sofrimentos causados por eles, venham novos sofrimentos, pois sem isto não temos arte. E adeus, meu grande Portinari. Muitos abraços para você e para Maria. Graciliano. É um texto feito por Graciliano Ramos, uma carta que ele fez ao Portinari. E você nunca, em absolutamente nenhum momento, com qualquer avanço tecnológico que você tenha esperança de que venha acontecer, nunca e absolutamente nunca uma inteligência artificial vai produzir algo com essa capacidade de sensibilidade, de pensar sobre a dor. Nunca. E isso eu digo com toda a certeza do mundo. Volta ali. Se fosse feito por IA, seria: caríssimo Portinari, a sua carta chegou muito atrasada, abafada e amassada. Ela não é uma carta, é um soco no peito. E aí ia começar o rolê. Exatamente. Ia ser exatamente isso. Muito bonito. E isso é muito triste, cara. Porque essas coisas bonitas, elas vão continuar existindo. Só que é muito provável que você veja cada vez menos. Porque elas estão sendo inundadas por coisa ruim. A gente tá indo num mundo que tá indo pra GPTificação do mundo. Que é um mundo, assim, é tão distópico que as pessoas estão começando a falar como ChatGPT. Eu vi essa matéria do El País, eu achei muito interessante. Que eles citam alguns estudos, na matéria de jornal citando estudo é sempre meio troncho, né? Mas assim, essa informação ela é bem comum, é bem contida. É bem conhecida. Que é, por exemplo, os canais de YouTube que ele analisou, a maioria agora usa a palavra to delve, que é o verbo aprofundar, que é uma coisa que a IA gosta muito dessa palavra. E aí começa a aparecer. Por quê? Porque as pessoas começam a lembrar primeiro desse tipo de palavra, que é a palavra que elas veem mais também. Então você começa a ter um mundo que começa a se comunicar como IA. E aí, olha, o uso do verbo to delve aumentou 51% em palestras e conferências. E também em 10 mil artigos científicos. Será que a galera um dia vai falar como a IA? Mas esse é o ponto. Palestras, as pessoas estão falando. Palestras. Assim. Esse é o ponto. E aí o mesmo aconteceu em palavras como intricate, commendable e meticulous, que são palavras que a IA usa muito, porque parece mais chique, e aí as pessoas começam a usar mais. E aí outro ponto aqui que é mais assustador. É por isso que tudo parece confuso. Ele está falando sobre os textos gerados por IA. Os humanos fazem frases mais longas, incomplexas, com muitas orações subordinadas. O Fernandes, aí, que é o pesquisador, explica que eles observaram que o ChatGPT nunca se desviou da estrutura canônica do espanhol. É sempre um sujeito, verbo e predicado. Tipo, sempre é alguém faz algo. E nunca, por exemplo, algo é feito por alguém. Uma ordem que os humanos constantemente deslocam, que é quando você altera a ordem da frase, para focar a atenção onde precisamos. Então você vê isso. Aí depois eu vi essa matéria da Scientific American, que estavam analisando aumento de algumas palavras ao longo dos anos. E aí você vê principalmente um aumento de meticulously e intricate, commendable, meticulous. Então algumas palavras aumentaram tipo 200%, enquanto outras seguiam um padrão normal. Aí teve esse estudo da Science aqui que também analisou, essa parte aqui analisou resumos de artigos publicados no PubMed. Aí você vê alguns padrões, por exemplo, ali no canto inferior esquerdo, tem um aumento da pandemia, que é mais ou menos em 200, a palavra pandemic, né? Faz sentido, né? E depois parou. A palavra ebola, em 2016, depois parou. O convolutional ali embaixo, que é convolutional tem a ver com convolução, que é uma operação matemática, mas provavelmente está associado o modelo de IA que produz imagem é o modelo convolucional. E aí ele aumentou também, faz sentido, porque ali começou a aumentar próximo a 2020, quando teve o boom da IA no mundo. Nossa, o Delves lá, o primeiro, foi... Aí tem coisas muito estranhas, como esse Delve, e você vê que no do Delve, antes de aumentar, tem uma linha preta indo mais na horizontal. Deixa eu ver se consigo mostrar. Seria... A tendência natural. A tendência natural seria aqui, mas teve um aumento muito alto de potential, crucial, Delves, significant. E a important é uma coisa que diminuiu e por algum motivo. Porque deve ter trocado por significant. Provavelmente. O crucial também. Então ela parou de usar palavras que eram muito usadas normalmente pela humanidade. O these também, embora eu não sei exatamente qual é o porquê esse padrão se repete. Mas então você vê que algumas coisas começaram a aparecer muito, porque o mundo está se GPTificando. Obviamente você pode contra-argumentar comigo que todo mundo está fazendo abstract de resumo de artigo com IA, que eu não julgaria ninguém, porque fazer resumo de artigo é extremamente chato. Você escreve 20 páginas de um texto, aí depois você, eu tenho que fazer um resumo ainda. Aí muita gente usa IA. Eu entendo, de novo, a pessoa quer economizar a energia do cérebro dela, mas enfim, é um exemplo de como as pessoas estão escrevendo mais com IA.
E aí eu lembrei de uma frase do Nicoleles, assim, que o Nicoleles ficou muito famoso, porque ele fala muito mal de IA. E, obviamente, IA nesse contexto que a gente tá dizendo, tá? E aí ele fala uma coisa que é muito interessante, que o cérebro, não é que a IA vai se parecer mais com o ser humano, mas que o cérebro humano é muito capaz de se adaptar e se escrever e falar como IA. Então não é que a IA está escrevendo cada vez mais com o ser humano, e sim que o ser humano está cada vez mais escrevendo como a IA. Então é a gente que está mudando a rota para lá, porque está aumentando, entendeu? O negócio está piorando pra gente. Talvez o cérebro humano seja mais plástico que a própria IA para adaptação. Né? Claro, com certeza. E aí por isso a gente se adapta a esse formato. Porque a gente se adapta ao que está no ambiente. O ambiente que está tendo é esse, entendeu? E aí, isso porque eu nem falo do problema ambiental. Porque as pessoas geram essas coisas e elas não sabem para onde. Acham que isso está no ar, né? Que está armazenado em nenhum lugar. Mas na verdade está armazenado em data center, está armazenado em coisa. Então veja que absurdo. Eu comentei com você que vídeos com IA estão sendo gerados. A gente está falando de vídeos de 40 minutos, que são upados no YouTube em HD, Full HD, 4K. Ou seja, estão consumindo gigas de informação. Esses vídeos estão sendo produzidos em escalas industriais. Olha a quantidade de informação que tem que ser armazenada e que cresce em um nível, assim, é inimaginável. Por exemplo, essa informação da OpenAI aqui falou que semana passada, essa matéria de 2015, 700 milhões de imagens estão sendo geradas. É um nível, assim, absurdo. E é por isso que a gente está tendo o boom de data centers, né? Que essa discussão está surgindo agora, porque consome água. A gente está tendo um problema ambiental que é a geração de lixo na internet, que é armazenada, que tem que ficar em um data center, vai destruir o planeta, porque o negócio só cresce. E assim, a gente tá falando 2025. Isso deve ter aumentado absurdamente em 2026. Isso em imagem. Imagem é bem pequenininha. A gente tá falando de vídeo, a gente tá falando de texto, a gente tá falando de tudo que você pensar, que tá sendo feito com IA. É essa rede social que é feita com IA. Tudo isso gasta. Isso foi do ChatGPT, né? Tirando os outros... Isso, exatamente. Isso é Nanobanana, outras... Uma IA. Isso a gente não tá falando das outras milhares que são feitas. Das outras milhares que são treinadas e gastam energia. É um nível, assim, que é assustador. O mundo tá se acabando. Aí eu até pensei... A gente tá falando que o lixão no mundo tá aumentando, né? Aí eu tava montando esses slides e tem uma frase famosa do Racionais, de uma música do Racionais, que é até no lixão nasce flor, né? Assim, mesmo quando tá tudo ruim, sangue pode nascer uma coisa boa. O problema é que o lixão tá grande demais. Vai cobrir. Você não consegue achar a flor, porque o lixão tá muito grande. Então, assim, é o fim do mundo. É o fim do mundo. As pessoas acham que é brincadeira, mas não é. E aí, outra coisa que eu tava pensando esses dias é... Uma época eu via muito mais, hoje eu tô vendo menos coisas, assim. Acho que é porque foi acabando as coisas que ele fez. Mas assim, tem um neurocientista, ele é argentino, meio mais brasileiro do que argentino. Ele foi naturalizado brasileiro. Naturalizado brasileiro, que é o Ivan Izquierdo. É um pesquisador que estuda memória, muito importante. Ele tem um livro chamado Memória, o Wesley já indicou em alguma aula do RD, mas é um livro bem legal, é difícil, mas é legal. E aí ele fala, assim, em uma das palestras, isso mudou um pouco meu modo de ver a vida. Ele fala que tão importante quanto lembrar que é se esquecer. Depois o Wesley, antes do podcast, ele disse que não é do Esquerdo essa frase. É de um cara que o Esquerdo gosta muito. Mas tudo bem. Todo mundo gosta de todo mundo e a gente vai levando as coisas boas pra frente, né? Pelo menos a gente tá levando as coisas boas. Isso. Que tão importante para um ser humano quanto lembrar é esquecer. Ou eu coloquei aqui uma outra informação, que é o não saber. Porque, gente, saber de tudo é um problema. Porque você não cria perspectiva das coisas. Isso, se você leu o Borges, que é esse livro que o Ivan Izquierdo está comentando, tem um conto que é alguma coisa Funes, do Funes o Memorioso, que é de um cara que lembra de tudo, lembra do formato da nuvem, de um dia específico, aquele cara que tem aquela super memória, sabe? Então ele cita esse conto, ele fala da problemática que é você ter uma memória muito grande. Mas tem uma outra problemática, que é que você não tem perspectiva. Nós, como seres humanos, criamos coisas diferentes porque cada ser humano tem um caminho diferente na vida. Então, embora existam aquelas coisas, não existem experiências individuais. A gente sabe que cada ser humano, ele passa por algumas experiências que são diferentes dos outros, e essa combinação de experiências criam esse eu, uma visão mais behaviorista, criam esse eu que a gente tem, que a gente é. E aí, a gente pensa coisas diferentes porque a gente tem
caminhos diferentes. Se todo mundo tivesse a mesma informação, a mesma quantidade de informação da mesma forma, todo mundo pensaria igual, porque todo mundo nasce com a mesma circuitaria encefálica. Se todo mundo tivesse a mesma, a gente seria um grande clone ambulante. Mas todo mundo tem perspectivas diferentes. Por quê? Porque cada um sabe coisinhas diferentes do mundo. E aí, por isso, você tem seres humanos fazendo obras literárias diferentes, falando do mesmo assunto. A traição da mulher no casamento é abordado de diferentes formas. Tem um livro brasileiro chamado A Falência, que também fala da mulher traindo o marido. Mas é um livro diferente, você tem uma experiência diferente. Por quê? Porque quem escreveu tem uma perspectiva diferente de um assunto. Existem 10 milhões de livros sobre seca e cada livro fala de uma coisa diferente. Por quê? Porque cada pessoa teve uma perspectiva diferente. Tem um cara que nasceu na seca e tem uma perspectiva mais de vivência daquilo e consegue dar mais detalhes das coisas que ele queria. Tem um cara que viu de cima porque era muito rico. E aí ele consegue ver uma visão mais geral. Tem um acadêmico. Tem um acadêmico que estuda. Sabe o porquê ela existe? Exato. Aí o cara cria a história, cria o texto com base nas informações que estão na perspectiva dele. As pessoas geralmente dizem, pô, mas a IA sabe de tudo, isso é ótimo. Não. É por isso que você tem essa grande padronização de textos de todo mundo que usam IA. Porque a IA, se você pensar na IA como um ser humano, é um ser humano que sabe tudo. É a única perspectiva. É como se fosse a mesma pessoa escrevendo para várias pessoas diferentes. Exatamente. É como se você estivesse encomendando uma carta. Assim. Tem aqueles trabalhos de pessoal que encomendava carta. Quem assistiu o filme Her sabe, né? Tem um trabalho que o pessoal encomenda cartas de amor porque a pessoa não sabe escrever. E aí a pessoa escreve uma carta para ela. Mas isso. É a mesma pessoa escrevendo para todo mundo. Exato. E aí, isso que é o bonito da vida, que as pessoas não percebem. Isso é muito legal, cara. Esse raciocínio que tu fez agora é um raciocínio muito bom. Eu acho que você deveria trabalhar ele melhor num texto. Ou botar um prompt na IA. Isso. Eu não vou botar no prompt da IA. Não, mas é sério, esse raciocínio é bom. Acho que é a melhor coisa que tu fez nos últimos... Que idade você tem? 24 anos. O resto tudo... Não. Falando sério. Esse raciocínio de que o problema... A padronização da IA emerge do fato dela saber tudo e por isso que várias pessoas, quando publicam coisas escritas pela IA, têm nos seus textos padrões muito bem claros, e a IA, pelo fato dela saber tudo e não ter trilhado um caminho específico, ela escreve dessa forma, acho que é muito bom, cara. Porque isso mostra a valorização, a singularidade do escritor e como essa singularidade do escritor é o que bota no texto o que torna ele bonito. Acho que você deveria melhorar esse negócio. Isso existe, essa singularidade existe em tudo. Fazer um texto aí. É o cara que gera um negócio milionário. É uma pessoa só. Porque aquela pessoa tem uma perspectiva de mundo específico que permite naquele tempo específico, né? Com aquelas referências. Aquela referência. O cara que cria um filme muito maluco, mas é um filme muito, muito diferente. O cara que escreve uma história muito diferente. Isso Existem é legal. milhares de livros de fantasia, mas nem existe nada como O Senhor dos Anéis. Existem milhares de filmes de... sei lá, de qualquer coisa, mas nada como aquele específico que ficou muito famoso. Aquele jeito específico de fazer as coisas que você pensa, tudo é perspectiva. E você só tem perspectiva porque você tem um caminho específico diferente dos outros. E porque esqueceu todo o resto. E porque você não sabe das outras coisas. É tanto que, por exemplo, para quando você é cientista tem que ler muito artigo. Eu li uma matéria do The Transmitter, que é um periódico de divulgação científica. Eles dizem assim, é importante que você leia, mas é importante que você não leia demais, porque quando você lê demais, você trava a quantidade de informações que você tem e você não consegue agir também. Então, você ter uma perspectiva e criar algo a partir dali é o que nos faz nos seres humanos. É isso que gera a nossa singularidade. É isso que faz a gente, cada um, ser uma pessoa diferente. É por isso que você conhece pessoas diferentes. Cada um tem sua perspectiva de vida criada, porque cada um teve uma coisinha que soube e várias outras coisas que não soube. Legal. É isso. É um mundo assim. E aí tá se acabando. Isso é bom, cara. Escreve um texto sobre isso. Eu não vou. Eu tenho preguiça. Escreve um texto sobre isso, cara. Já tem um podcast, exatamente. Aí não precisa escrever, né? Faz um corte sobre esse momento aqui, Matheus, pra gente postar no Reels lá. Aí, e aí nem que passe 3 minutos, mas faz dessa lógica que ele explicou da IA saber tudo ser um problema. Esse corte vai ficar bom. Ninguém vai ver, porque ninguém vê um vídeo de 3 não, minutos. Vamos ver sim. 15 segundos. Os meus seguidores, eles veem. Mas enfim. Só que aí, a gente tem outro problema. Eu pensei muito se eu botava ou não esse assunto, porque é um assunto que todo mundo concorda com ele. Todo mundo que você vai procurar na internet concorda com ele, tirando as pessoas que estudam linguagem, de modo geral, que são contra. Que existe um movimento chamado linguagem simples, que surgiu nos Estados Unidos, assim como tudo de ruim no mundo surge nos Estados Unidos.
que é o movimento de planificação da linguagem, que é o movimento de deixar tudo muito simples e muito fácil de entender. É um movimento que surgiu no design, que é outra profissão, que me perdoem meus amigos designers, mas que gerou muita coisa de ruim pro mundo. Eles defendem que as pessoas precisam entender um texto sem pensar muito. Não precisa pensar demais. Então você vai usar o texto da forma mais simples possível. E aí as câmaras dos deputados, que nunca também propõe nada que presta pro Brasil, votou essa lei, fizeram manuais de linguagem simples. E aí os argumentos são um melhor que o outro. Um dos argumentos é a baixa proficiência em leitura. Aí, como se não bastasse os desafios trazidos pelas novas formas de consumir informação, o Brasil tem um empecilho extra. Um indicador de alfabetismo funcional mostra que apenas 12% dos brasileiros entre 15 e 64 anos são proficientes em leitura. A proficiência em leitura seria, por exemplo, o cara ler aquele story que eu li aqui e compreendê-lo. Entender, isso. É quando você vai além de ver as palavras, sabe? Você junta as frases, vê um sentido maior, consegue refletir, avaliar isso. Cara, mas que coisa complicada, né? Exatamente, a gente não é, mas a gente é muito burro. O Brasil 12% só, cara. Exato, é o fim do mundo. E é de 15 a 64, né? Teoricamente são pessoas escolarizadas. Exato, é o fim do mundo. E aí, só que veja que engraçado. Isso é algo que deveria assustar e deveria fazer... Não, a gente tem que melhorar a educação. Não, vamos melhorar a educação. Vamos piorar... Vamos piorar o texto. Vamos piorar os textos. Para que as pessoas não consigam... Para que as pessoas não precisem pensar. O cara reclama do Brasil, mas é difícil não reclamar. Para você conseguir não precisar pensar. Porque cara, se você precisar pensar... Vou defender os deputados aqui. Se for num texto de uma placa de aviso, por exemplo, incêndio, alguma coisa, eu acho que é razoável. Agora, se for em todos os lugares que envolvem alguma coisa pública, eu acho um problema. Não, mas veja, tem um motivo no aviso ser muito simples. É porque o cara passa de carro, tem que ver algo rápido. Tem vários motivos. Mas você dizer que a população é burra e, portanto, a gente vai ter que piorar os textos para que elas consigam ler. Você resolver o problema. Ao invés de você fazer o burro andar, é você carregar o burro nas costas e ir para trás. É o inverso de tudo que é razoável, assim. A gente não resolve o problema piorando a educação. Tem exemplos aí do que eles fizeram? Eu peguei só um. Eu peguei alguns, por exemplo, aqui, ó. Use frases afirmativas. Fazemos ginástica mental para processar frases negativas. Primeiro pensamos na situação positiva para depois computar o significado do não. Cara. Então, portanto, você não nega nada. Você só pode afirmar a coisa. Ali, no meio. No tópico que é a linguagem simples, dissemos que o leitor deve gastar a maior parte da sua cognição para entender o assunto, não para decifrar a mensagem. Frases longas intercaladas são um dos maiores entraves nesse quesito. Usem frases curtas, pequenas, afirmativas, porque as pessoas são burras e, portanto, a gente tem que piorar os textos. Como é que eu nunca vi falarem disso quando foi aprovado? Deveria ser uma coisa mais polêmica, né? Se você falar isso daqui, as pessoas vão dizer o seguinte... As pessoas pobres precisam ter o direito de ler essa informação, que ela é feita de forma difícil, porque ela tem que... Entendi. Ela tem... É uma estrutura de poder embutida nesse cenário, que veio da onde? Bingo. Filósofo francês, chamado Foucault. É uma boa intenção. Se você pensar, a pessoa quer que a pessoa pobre tenha acesso à informação, mas o ditado... eu entendi, sim. O ditado tá sempre certo. De boas intenções, o inferno tá cheio. Porque isso aqui não resolve o problema. Porque a pessoa que é pobre, ela deveria receber acesso à educação que permitisse que ela lê. As pessoas... E ainda tem um outro ponto, assim, que é um outro ponto que as pessoas esquecem. As pessoas não leem algo porque elas não consideram que aquilo importa para elas. Quando algo importa para um ser humano, ele protesta, ele queima as coisas porque ele quer ler. Eu tenho certeza que se tiver um texto de fofoca de algum influenciador da internet, se tiver 20 páginas, a pessoa vai ler. Porque aquilo interessa a ela. Então, ao invés de você querer facilitar o texto, você deveria querer que aquilo interessasse mais. Interessasse. Assim, é o princípio da motivação. A pessoa tem que ter um motivo para agir. A pessoa não se importa, a pessoa não lê a Constituição porque não importa. A Constituição tá em vídeo, tá em libras, tá de todo qualquer jeito, tá desenhado. É capaz de alguém ter desenhado a Constituição. A pessoa não vê, não sabe porque ela não acha legal, ela não acha importante para ela. É isso. E as pessoas
estão indo pelo caminho errado, que é o caminho de... Não, eu tenho que escrever a Constituição de forma simples. Vou botar uma imagem, tem isso ainda, tem que botar a imagem para a pessoa conseguir ler o texto. Isso não é isso é coisa dos designers. Porque ninguém consegue entender uma frase longa. Aqui, ó. Aí tem a justificativa aparece ali embaixo, no segundo à direita. Portanto, isso ele concluindo a partir da educação aí que tá ruim. As chances de estarmos nos comunicando com uma população que tem dificuldade em compreender textos escritos são enormes. A linguagem simples entra nessa equação para adequar as estruturas frasais e a escolha de palavras à proficiência do público-alvo. Exato, ou seja, ao invés de você se envergonhar porque o país não consegue oferecer uma educação boa para a população, você diz, é só a gente se adequar a eles, né? Você tem exemplos de frases aí que o pessoal trocou? Eu tenho exemplo de palavras, porque eu tava com preguiça de botar mais coisa. Mas, por exemplo, use palavras comuns. Palavras comuns são palavras conhecidas por mais pessoas. Entre duas palavras ou expressões sinônimas, prefira sempre a mais usual. Nessa diretriz, não estamos tratando de termos técnicos ou jargões. Então, em casa, casa... Você não vai falar casa, você vai falar câmara, porque as pessoas não têm a capacidade de entender a casa legislativa como casa. Eles acham que é uma casa de alguém. Isso, porque as pessoas são burras. É isso que esse aqui tá dizendo. Você é burro e você não consegue entender que casa legislativa se refere à Câmara e não à sua casa. Não dá pra usar tensionar, intentar ou objetivar. Pô, objetivar... Não consegue. Objetivar é mais fácil que pretender. Você tem que ser pretender. Que pretender que pra mim é muito pior, porque se você pensar em pretender, a pessoa poderia associar a pretendente. Isso, exatamente. E objetivar tá mais próximo de objetivo. Regressar ou retornar. Ninguém vai entender. Use voltar. É o fim do mundo, cara. Caralho. Não tem condições de um negócio desse. E um negócio desse passa. Postilaço! Passa. Não, e não só isso. Como, cara? Mas isso, em defesa do Brasil, isso é culpa dos Estados Unidos. Eu vou embora daqui. Isso é coisa dos Estados Unidos. Os Estados Unidos que inventaram esse negócio, o movimento de plain language, porque todo mundo diz, tem que ser mais acessível. Só que as pessoas não pensam. Depressão, velho. Tipo, isso não tem base científica nenhuma. Não tem base científica nenhuma. Tanto que a minha professora e minha orientadora, ela foi pra Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, para tentar dizer que isso aqui é um absurdo, que não tem base nenhuma. Que, na verdade, quando você expõe a pessoa a textos mais difíceis, ela melhora a coisa. Que ela tende a aprender mais. Você não tá fazendo ninguém a tentar aprender nada. Você tá dizendo pra pessoa aceitar que ela não sabe nada e que ela não vai sair dali. Sim. É que o estímulo cognitivo pro cérebro é muito próximo ao estímulo físico pro músculo. Se você tira a carga, colocando pesos mais fáceis, no caso seriam as palavras na nossa metáfora, o músculo vai atrofiando, né? Só que pra mim, como eu comentei, é muito pior pro cérebro, porque quando o cérebro fica atrofiado, você não percebe que ele fica atrofiado, porque você se torna uma pessoa atrofiada e você acha que aquilo é a sua realidade. Então, assim, eu sou uma pessoa muito amarga. No sentido de ter que trocar para. Então, eu sou uma pessoa muito amarga, então a minha conclusão é que o mundo tem que acabar. Um beijo a todos vocês que são otimistas. Eu sou uma pessoa extremamente pessimista. Uma coisa. E eu acho que é isso aqui. Pra gente encerrar, antes que se deprima todo o nosso público aqui, a nossa audiência. Sabe que da última vez as pessoas me odiaram, né? Quando eu vim aqui. Eu? Ah, cara, é porque você não viu os comentários, né? As pessoas disseram que você estava extremamente odioso, que você não respeitava o convidado, que você era irônico. Eu não respeito as pessoas. Deve ser porque eu sou nordestino, eu sou mineiro. E aí o sulista, né? O sulista falando mal do nordestino. Tô cumprindo meu papel, cara. Exato. Deixa eu te perguntar. E quando a pessoa utiliza a IA no contexto de texto para, por exemplo, corrigir o texto que escreveu? É muito melhor, entendeu? Porque você não tira o seu esforço, por exemplo, de fazer algo, e você usa aquilo para tentar melhorar algo. Então, por exemplo, como eu poderia melhorar? Aí dá um exemplo a você. Ou então pedir para ela revisar. Tem algum erro nesse texto? Porque às vezes esses revisores automáticos do Word, por exemplo, o Docs, eles não pegam tanta coisa. Aí ela pode pegar, ela pega inconsistência. Tem alguma inconsistência nesse texto? Alguma coisa que se contradiz? Alguma coisa que poderia estar melhor? Eu acho que essas ChatGPTs e outras IAs da vida, elas são muito boas em revisar coisas, identificar problemas, sugerir melhorias. Agora, quando você pede pra fazer por você, aí eu acho que é o fim do mundo. Eu acho que texto ela é problemática, né? Pra código, essas paradas que a galera faz, acho que ela é pra boa. Código ela é muito bom. Eu uso muito pra... Quando preciso fazer alguma coisa de código, que é muito básica pra um programador, só que pra mim que sou meio burro pra essas coisas, é uma mão na roda, assim, porque ela faz o negócio e faz pro que eu quero. Mas então, pra pessoa utilizar como uma ferramenta
Sim, sim. De correção ali de texto e pedir pra gerar, pra revisar. Útil pra caramba. Agora, botar o prompt e falar gere o texto é um problema. Eu acho que é a mesma coisa para um programador. O cara que tá fazendo ciência da computação, que pede pra IA fazer o código pra ele, pra mim ele já perdeu. Assim, a profissão do cara é saber fazer aquilo e o cara não quer aprender, quer deixar a IA fazer pra ele. Sim. Então, tipo, é similar à matemática. Se você pede pra... Se a pessoa começa fazendo matemática com calculadora, sem precisar aprender por que as coisas são assim, ela já não aprende matemática. Porque ela agora tá no... É apertar 2 botões e gerou o resultado. Eu não sei porquê, eu não sei como é que chegou aquela coisa. É a mesma coisa. É quando você tira a agência do ser humano que é necessária. Eu acho que esse é o ponto. Quando algo é necessário, quando você precisa ter aquele esforço para que você melhore, você não pode terceirizar isso. É tipo o vídeo do Clóvis. O Clóvis diz, a educação tem que ser... tem que sofrer, porque assim sofrendo você aprende. Mas o negócio é que você tem que se esforçar. Quando as coisas importam pra você, quando elas têm importância, você tem que estudar, porque você tem que aprender aquilo, porque você é profissão daquilo. Quando você tem que escrever aquilo, porque você tem que escrever melhor. Quando algo tem alguma função na sua vida, você não pode terceirizar isso. Quando aquilo é importante, você tem que fazer. Porque quando a gente se esforça, eu acho que as pessoas não entendem isso o suficiente. Aprender algo exige esforço. Se algo está muito simples, você não precisa sair do seu canto, você não está aprendendo. É por isso que texto de IA, quando você faz, você esquece. É aquela pesquisa do MIT, dizendo que todo mundo esquecia o texto que fez na IA. Por quê? Porque você não teve o esforço daquilo. Então, para o seu cérebro, tem aquelas conexões inibitórias da amígdala com o hipocampo, o cara mata ali. Não entra nada no seu cérebro. Porque Entendeu? não teve, exatamente, não teve esse componente doloroso, né? Dolorido. Exato. As pessoas subestimam muito o fato do esforço cognitivo no sentido de aprender. Mas é justamente porque você está se esforçando, você está indo contra a tendência do seu cérebro de economizar energia, que você aprende algo. Então é isso, cara. Viveremos, segundo Pedro, num mundo desgraçado, comandado pela IA, e que nada vai fazer sentido. Estaremos todos burros. E é isso. Questão de tempo. Essa é a conclusão do podcast? Exato, exatamente. Ó, um beijo a todos. E é isso. Meio depressivo esse teu podcast aqui, hein, cara? Em geral, as você tem um pessoas problema dizem com a que IA, né? Mais sério, assim. Tenho. É porque você é da área de texto. Exato. Eu não quero perder meu emprego, né, galera? Entendi, pessoal. Temos um conflito de interesse aqui. Exatamente. Então, eu tenho esse conflito de interesse, que eu sou de letras, né? E eu tenho que ter ainda uma função pra mim na sociedade, porque senão vai acabar já. Os designers fazem o mal ao mundo, mas eles não perdem o trabalho dele, porque a IA não consegue ainda juntar tu texto tem essa e pira imagem. com designers? Hã? Por que tu tem essa treta com designers? Bicho, porque os designers falam que algo tem que estar bonito, tem que estar fácil. O trabalho do designer é facilitar a visão da pessoa. Não é deixar bonitas as paradas? Eu achava que design deixa bonitas as paradas. Nem sempre. Porque às vezes tem um monte de anúncio feio na internet. Mas o negócio do design é... Talvez eu esteja cometendo algum crime, mas eu não sou designer. Eu sou o hater do design. Mas assim, é facilitar a visão da pessoa. E às vezes fica bonito, entendeu? Mas o negócio tem que ficar simples de ver. E fácil de você pegar a ideia inicialmente. E você acha que ultimamente a estética dos designs tá... É por pegar... Todo mundo vai me odiar. Os capitalistas... Tá piorando? Os filósofos pós-modernos. É que você que puxou isso. Eu não puxei nada, ó, galera. Não fiquem puto comigo no comentário, não. Não fui eu que puxei. Os americanos, né, também vão me odiar. Não fui eu que puxei essa. Mas eu sou uma marca em geral. No Instagram eu sou pior, né? Por que você acha que a galera das artes hoje em dia dos design aí estão mais minimalista? Design não é arte. Essas paradas minimalistas que a galera faz, você acha que tá piorando? Aí eu prefere uma parada mais vitoriana, mais século XVIII. Eu acho que tem esses problemas pensar que o vitoriano é melhor. Até porque eu tenho uma impressão... A gente tava falando desse negócio de contraste, né? Eu tenho a impressão de que os vitorianos, eles não achavam as coisas que eles faziam tão bonitas, porque tava todo lugar no mesmo prédio. E aí eu acho que eles achavam normal aquilo. E aí quando veio a caixa de espelhos modernistas, todo mundo achou uma maravilha. Até que todo mundo ficou com uma caixa de espelho e agora ninguém consegue andar na rua sem levar uma insolação do vidro que reflete. Do vidro, e as pombas se batendo no vidro também na migração. Exatamente. Faria Mas Lima. eu acho que é isso. Na Faria Lima. Muito bom, cara. Então é isso. Obrigado aí por você trazer essa pitada de esperança pro mundo. Olha, eu queria dizer a vocês que foi bem legal. Eu tenho Obrigado. Eu tenho mais 35 slides. Mas aí o podcast ia ter 40 horas de duração. Porque aí eu ia dizer como você melhora seu texto. Se algum dia você quiser saber dessa informação,
eu provavelmente não vou ter vontade de lhe ensinar, mas aí tem um livro chamado Comunicação em Prosa Moderna, que é o melhor livro do mundo, que o Wesley acha que é muito difícil. Eu não acho, cara. É que a galera me pergunta no Instagram, cara, qual livro você acha que eu devo ler pra melhorar minha escrita? Eu não vou indicar esse livro aí, eu tô partindo da lógica da linguagem simples. Exato, exato. Ele quer que você fique burro. É isso. Mas aí você lê... Depois a galera fica brava comigo nos comentários. Você sabe por que eles não ficam bravos com você, né? Exato, porque eu tenho... Porque você é do Nordeste, cara. Não dá pra ficar bravo com pessoas do Nordeste. É xenofobia. Eu tenho a liberdade aqui. E se falarem mal de mim, eu já sabe, né? Xenofobia. Tu tira o super trunfo. Exatamente. Xenofobia. Eu tenho a carta da minoria. Eu não posso, né? Porque eu sou sulista, Exatamente. branco de olho azul. Ó, mas Comunicação em Prosa Moderna é um livro ótimo pra quem quer aprender. Ele ensina exatamente como você tem que usar as frases, o para que serve cada coisa. Então, se você botar um certo esforço ali, você vai aprender bastante. Quem é concurseiro, faz prova da FGV, tá acostumado porque eles sempre usam esse livro, mas todo mundo deveria ler, é algo que todo mundo deveria tentar melhorar. Ou você pode subir o PDF do livro no ChatGPT e pedir para ele resumir. Pede um resumo ChatGPT. E aí fala, ó, corrija esse texto com base no Otto... Isso. Sabia que o ChatGPT já deu nota 6,5 pro Machado de Assis? Tu me mandou uma vez. Exato, eu fiz isso, o ChatGPT deu 6,5 verdade. pro Machado de Assis. 10 é o que ele faz. O cara tem... Imagina ele encontrar o ChatGPT na rua, cara. Cara, ia dar treta, hein? Pessoal, obrigado aí pela sua audiência. Deixe seu like aqui no episódio, inscreva-se no canal. E como hoje as pessoas não leem mais e não escrevem, provavelmente terá uma audiência bastante limitada esse episódio. Se fosse um episódio sobre signos, a gente teria mais audiência, mas ficamos aqui, né? Exato, adivinha meu signo nos comentários. Seguimos na resistência. Valeu, Pedro, Obrigado. Galera, até mais, até o próximo episódio. Valeu!